O pequeno tirano não quer se encontrar com um final ruim. Capítulo 161, Ovo do Criador da Geleira. Como era o ambiente na época de Winston e Isabela. Como Roel foi transportado para este estado de testemunha muito abruptamente, ele não teve a chance de investigar essa informação crucial completamente. No entanto, através da enorme coleção de registros que havia lido até então, ele ainda podia mapear a vida de Winston e fazer algumas deduções. A data atual era a terceira época, ano 261. Este foi um ano importante para todos os historiadores no futuro, pois marcou a primeira guerra entre humanos e desviantes. A humanidade se lembrava desse período de tempo como sendo sombrio e aterrorizante. A atenção de todos estava focada nas enormes batalhas que aconteciam na fronteira leste, deixando muito pouca atenção na fronteira sul, onde o elusivo e pouco conhecido reino de Sofia estava localizado. A guerra com os desviantes resultou na destruição massiva de obras e registros literários, desferindo um grande golpe na cultura da humanidade. Essa poderia ser a razão pela qual quase não havia registros do reino de Sofia nas gerações posteriores. No entanto, Roel tinha acabado de saber que o atual reino de Sofia, ou pelo menos a rainha Isabela, não estava realmente isolado de outras nações. Eles não estavam apenas saboreando o refúgio próspero que haviam criado para si mesmos. 6 calamidades, irmã mais velha Isabela. O que é isso? Winston não lhe contou sobre isso? Bem, eu acho que é apenas de se esperar. Ele é bastante lacônico quando se trata de tais assuntos. Ao ouvir a pergunta de Charlotte, Isabela casualmente descansou a cabeça em seu braço enquanto respondia. Um momento depois, ela de repente riu sem jeito antes de acrescentar: suponho que eu deveria manter este assunto confidencial também. No entanto, devido à natureza do nosso clã, praticamente todos a bordo das naves sabem disso. Então, eu realmente não posso me incomodar em esconder isso também. Roel, você leu a carta, certo? Você não está curioso sobre o que ovo se refere? Espere um momento, você está dizendo que, sim, a Frota Dourada recebeu um pedido da Assembleia dos Sábios do Crepúsculo para transportar um ovo das 6 calamidades. Enquanto Isabela explicava o assunto, ela olhou pela janela para ver a bandeira branca do navio tremulando no céu. Ela pegou sua xícara e tomou um pequeno gole de vinho. Houve um momento de silêncio considerável antes que ela finalmente fizesse uma pergunta com uma voz profunda e grave. Vocês dois acreditam em destino? Destino? A pergunta abrupta de Isabela deixou Roel e Charlotte surpresos. Roel mostrou sua confusão com a pergunta desconcertante com a qual foi colocado, enquanto Charlotte, que estava muito mais familiarizada com o assunto, refletiu um pouco antes de finalmente responder lentamente. Destino é um termo muito amplo que abrange muitos campos. Dependendo da sua área de foco, a resposta pode variar muito. Posso saber a que tipo de destino você está se referindo aqui? Se eu tiver que dar um termo a isso, seria o destino da humanidade. A resposta de Isabela deixou Charlotte franzindo a testa em incerteza. Enquanto isso, Roel não conseguia ver para onde essa conversa estava indo e não conseguia deixar de resmungar mentalmente. A adivinhação do dia a dia não é mais suficiente para satisfazê-lo. Então você está começando a profetizar o apocalipse agora? Roel pensou em todas aquelas profecias malucas que ouvira sobre 1999 e 2012 em sua vida anterior, e de repente sentiu que Isabela não era mais tão confiável. Enquanto se dizia que os altos elfos eram hábeis em adivinhar o destino, a verdade era que mesmo adivinhar a vida de uma única pessoa era bastante difícil neste mundo cheio de todos os tipos de poderes sobrenaturais. Tentar adivinhar o destino da humanidade em sua totalidade era simplesmente impensável. Uma das analogias comuns usadas para o destino eram inúmeras cordas que se cruzavam umas com as outras. Com a pura complexidade em jogo aqui, apenas o movimento de uma única corda poderia ter efeitos de ondulação em toda a teia. Isso significaria que qualquer destino da humanidade adivinhado não teria sentido devido à enorme variabilidade em jogo. Mesmo a Charlotte mais experiente também estava se sentindo um pouco cética sobre esse assunto. Isabela notou os olhares duvidosos dirigidos a ela, mas não prestou atenção. Ela girou sua taça de vinho calmamente enquanto lançava sua segunda pergunta. Já se passaram 200 anos desde que migramos para este novo paraíso e a humanidade está começando a recuperar seu fôlego de vida. Com a fundação de uma nova civilização, uma nova ordem está lentamente sendo posta em prática. Foi duro e houve muitos sacrifícios, mas mesmo assim conseguimos triunfar sobre a catástrofe desastrosa que enfrentamos no final da segunda época. No entanto, você já tentou pensar mais profundamente nisso, há muito tempo atrás, nos tempos antigos que só podemos dar uma olhada através das lendas que foram transmitidas, costumava haver civilizações de transcendentes incrivelmente poderosos. Para onde você acha que eles foram? Isso, a pergunta de Isabela deixou Roel e Charlotte perplexos. As atuais casas nobres e transcendentes que herdaram antigas linhagens eram extremamente poderosas. Os Checlides até conseguiram construir um país poderoso e uma religião influente, e dominaram ambos por mais de um milênio. Aí vem a pergunta: onde estão os verdadeiros anjos então? Não era apenas sobre os anjos aqui. Havia também os gigantes, os elfos superiores e todas aquelas raças antigas. Com seus feitiços poderosos e tecnologias avançadas, eles construíram civilizações prósperas que estavam muito à frente dos humanos atuais. No entanto, para onde todos eles foram? Esta era uma pergunta além da capacidade de resposta de Roel e Charlotte. Na verdade,
Provavelmente não havia seres vivos que pudessem dar uma resposta definitiva a esse mistério. A intenção de Isabela, porém, não era que eles saíssem correndo e perseguissem a verdade por trás desse antigo mistério do mundo. Ela tomou outro gole de vinho antes de revelar a verdade parcial de que estava ciente. Eles foram destruídos, totalmente obliterado. Essas civilizações prósperas desmoronaram sob o fluxo impiedoso do tempo. Há muitas razões plausíveis para isso. Guerra, peste, mudanças no clima e desastres autofeitos. É bastante interessante como civilizações poderosas podem se mostrar frágeis às vezes. O destino é estranhamente parcial sobre isso. Sejam raças transcendentes ou humanidade. Sejam eles fortes ou fracos. Seus futuros são sempre incertos. É só que as escalas do destino, de tempos em tempos, podem ser adulteradas por sombras à espreita no escuro. Com uma voz calma, Isabela revelou uma das verdades do mundo para as duas crianças diante dela. Algumas civilizações foram destruídas não por meios naturais, e os culpados foram as 6 calamidades deixadas para trás pela deusa-mãe. Destruído, deusa-mãe? 6 calamidades? O que é isso? A revelação espalhou ainda mais confusão, implorando aos 2 jovens ouvintes que buscassem rapidamente esclarecimentos. As pupilas de Roel estavam se dilatando lentamente enquanto ele sentia que estava se aproximando lentamente de um dos principais segredos deste mundo. As 6 calamidades. É como nosso clã as chama em uma canção folclórica transmitida oralmente de geração em geração. A deusa-mãe fecha os olhos, anunciando o nascer do sol negro. Caos e calamidades escapam de seus olhos. Geleiras congelantes e calor abrasador, sofrimento torturante e gritos miseráveis, eles desceram sobre o mundo com corpos e formas. Retribuições divinas, como as chamamos. 6 deles, eles são. Este trecho veio da poesia de Folier dos Elfos. Isabela recitou uma parte da canção folclórica com uma melodia melodiosa antes de balançar a cabeça ferroicamente. Quando eu era mais jovem, sempre pensei que essa música folclórica retratava um conto aterrorizante. No entanto, quando cresci, percebi que também faço parte desta história. Depois disso, Isabela começou a desvendar outro segredo para Roel e Charlotte. Era uma história sobre um grupo de pessoas que trabalhavam pelos melhores interesses da humanidade, usando uma organização e, às vezes, um país para atingir seus objetivos. Eles eram um grupo de sábios cujos olhos perscrutaram além do tecido do tempo e do espaço para testemunhar a verdadeira história. A Assembleia dos Sábios do Crepúsculo. Este era um grupo de pessoas que escolheram dedicar suas vidas para impedir a destruição da civilização humana. Dizia-se que as 6 calamidades eram monstros que ganharam vida depois que a existência suprema conhecida como deusa-mãe deu seu último suspiro. Eles eram a personificação dos elementos mais aterrorizantes do mundo, semelhante às maldições da Caixa de Pandora. Essas calamidades nasceram como os inimigos de todos os seres vivos. Seus vestígios podem ser vistos na queda de muitas das civilizações antigas. O objetivo final da Assembleia dos Sábios do Crepúsculo era eliminar esses precursores da destruição. No entanto, semelhante às civilizações prósperas do passado, a humanidade já estava em desvantagem na guerra contra 6 calamidades por falta de inteligência confiável. Apesar dos esforços incansáveis da Assembleia durante o século passado, só conseguiu encontrar vestígios de 3 deles: Ciri Darkness, Devourer of Fleet e Glacier Creator. Essas foram as calamidades que a Assembleia dos Sábios do Crepúsculo havia deduzido até agora. Esses nomes foram atribuídos por uma das civilizações destruídas do passado, e a última era a verdadeira identidade do ovo que a Frota Dourada estava transportando. Ponto. Dentro do porão da nau capitânia da Frota Dourada, SS Sainte-Marie, Roel segurava-se no corrimão de uma escada tão fria que quase grudava em sua mão enquanto olhava para baixo com admiração. Rajadas de ar frio subiram de baixo, gelando seu rosto. Um fluido dourado estava girando dentro do porão do navio abaixo, suprimindo um fragmento de gelo azul claro. O fragmento de gelo tinha menos de 1 metro de largura e havia uma silhueta dentro dele. A silhueta parecia fartos e fartos de alguma coisa, lembrando uma criança aninhada dentro do útero de uma mãe. Esse é o ovo do criador da geleira. Nós tropeçamos nele por coincidência enquanto lutamos contra o Seafolk. Quando o encontramos, a área ao redor do mar já havia congelado para formar um enorme iceberg. Se estivéssemos 2 meses depois, o lugar já teria se transformado em uma geleira. Até então, ninguém seria capaz de encontrá-lo mais. Olhando para o inimigo astuto abaixo, Isabela começou a compartilhar o processo de como ela usou um navio quebra-gelo para abrir um caminho através do iceberg e subjugar o ovo. Só de ouvir o processo fez com que os arrepios percorressem a espinha de Roel. A frieza era um grande inimigo para a maioria das civilizações. Afastar a fome e manter-se aquecido. Esses eram os instintos primitivos que a maioria das formas de vida possuía para sobreviver, pois o fracasso significaria a morte. O Glacier Creator foi a calamidade da frieza. Mesmo em seu estado não incubado, o Glacier Creator já era capaz de congelar o mar para formar um iceberg ao seu redor. Roel mal podia imaginar quão aterrorizante seria uma calamidade uma vez totalmente desenvolvida. Além disso, apenas o conhecimento de que havia outras 5 contrapartes à espreita em algum lugar do mundo, esperando seu tempo para fazer uma visita à civilização humana, deixou Roel com um sentimento pesado por dentro. Disse que o país dos anões,
Alifault, foi destruído pela chegada de um período de frio que durou décadas. Inicialmente foi tratado apenas como uma fábula, mas pelo que parece agora, Isabela soltou um jato frio de névoa junto com um suspiro. Por outro lado, ao ouvir que já havia uma precedência à tirania do criador da geleira, tanto Roel quanto Alicia ficaram horrorizados. Vossa Majestade, como pretende lidar com este ovo? Pela aparência atual, este ovo só foi temporariamente selado aqui, certo? Você tem razão. Nós apenas o selamos por enquanto e, honestamente, é tudo o que podemos fazer aqui. O verdadeiro terror das 6 calamidades está na impossibilidade de erradicá-las completamente. Em vez de chamá-los de forma de vida, seria mais preciso vê-los como a manifestação de um conceito. As palavras de Isabela fizeram o coração de Roel cair pesadamente. A força já exibida pelo ovo era evidência de seu terrível potencial destrutivo. Não admira que pudesse matar civilizações inteiras. Como no mundo os mortais poderiam lidar com algo assim? Roel ponderou com a testa franzida, mas antes que pudesse descobrir alguma coisa, uma voz familiar de repente soou em sua mente. Ponto de interrogação Ding, ponto de interrogação a pedra da coroa foi detectada. Ponto de interrogação iniciando reconstrução da linhagem, o pequeno tirano não quer se encontrar com um final ruim. Capítulo 162. Você não pode perder reconstrução da linhagem, o que é isso? Além disso, o que é a pedra da coroa? Roel ficou pasmo com a repentina enxurrada de notificações vindas do sistema. Nunca ele teria pensado que uma calamidade que dizia respeito à sobrevivência de toda a civilização humana estaria realmente relacionada à sua linhagem. Ponto de interrogação Ding, ponto de interrogação inicialização de reconstrução da linhagem bem-sucedida, ponto de interrogação inspecionando a mutação da pedra da coroa, realização de avaliação preliminar de seu nível, ponto de interrogação avaliação do sistema, pode ser assimilado, ponto de interrogação nível de assimilação recomendado, A, ponto de interrogação reavaliando a taxa de crescimento da pedra da coroa mutante de acordo com a condição do usuário, ponto de interrogação nível de assimilação recomendado, B+, ponto de interrogação aviso, ponto de interrogação aviso, ponto de interrogação aviso, ponto de interrogação o usuário não atingiu o nível de assimilação recomendado. A assimilação da pedra da coroa mutante será arriscada, ativando o sistema de suporte de assimilação. Ponto de interrogação custo estimado do sistema de suporte de assimilação, 300.000 moedas de ouro. Ponto de interrogação o usuário não tem saldo suficiente no momento, ativando a função de empréstimo. Ponto de interrogação tendo em vista que este não é o primeiro empréstimo, será cobrado uma taxa de juros de 10% ao mês sobre o valor principal. Ponto de interrogação você está emprestando 300.000 moedas de ouro a uma taxa de juros de 10% ao mês. Ponto de interrogação sim não. A enorme onda de notificações recebidas deixou os olhos de Roel embaçados, mas houve 2 palavras que chamaram sua atenção de imediato: função de empréstimo. Aquela maldita função de empréstimo de novo. Quando Roel viu que não tinha dinheiro suficiente para apoiar a ativação do sistema de apoio à assimilação, ele sabia que havia caído em um buraco. Sem decepcioná-lo, o sistema ofereceu mais uma vez um empréstimo, e dessa vez cobrando até juros exorbitantes. A uma taxa de juros de 10% ao mês, Roel teria que pagar 30.000 moedas de ouro apenas para compensar os juros. Mesmo roubar um banco não seria tão eficiente assim. O que no mundo é isso? Isso é como uma adaptação dos empréstimos do Paideia. O sistema está tentando me enganar aqui. Você não acha que sua taxa de juros é muito alta? Mesmo as finanças do Asgard Fiefdom não serão capazes de administrar a manutenção do empréstimo com esse tipo de taxa de juros. Ponto de interrogação risco e recompensa andam de mãos dadas. As chances de uma pedra da coroa aparecer são extremamente baixas, e a assimilação bem-sucedida dela pode melhorar as habilidades do usuário. No entanto, habilidades fortes tendem a vir com efeitos colaterais. O usuário deve tomar a decisão sozinho. Ponto. Roel ficou em silêncio depois de ouvir as palavras e o aviso do sistema. Sem dúvida, ele estava pagando um preço alto pelo empréstimo desta vez. Mas, assim como o sistema disse, essa também era uma oportunidade para ele. Um encontro fortuito, alguns podem chamar. Embora ele não tivesse ideia de como o criador da geleira estava relacionado ao atributo origem da coroa, era óbvio que a força desse destruidor de civilizações era incrível. Na verdade, pensando bem, embora esse maldito sistema muitas vezes o desencadeasse, até agora, ele só havia oferecido sua função de empréstimo uma vez antes, e isso era para o despertar de sua linhagem. Até agora, ele não havia se arrependido de sua decisão. O despertar de sua linhagem realmente mudou a trajetória desta vida. Então, desta vez, com um olhar conflitante em seu rosto, Roel se virou para olhar para a garota de cabelos ruivos conversando com Isabela, e ele não pôde deixar de se sentir profundamente desconfortável por dentro. Mesmo que Charlotte lhe tivesse assegurado que não era culpa dele, ele ainda se sentia culpado por ter implicado Charlotte no estado das testemunhas. Dito isto, ele ainda estava bastante confiante em sua capacidade de protegê-la do perigo. No entanto, depois de ouvir toda a conversa sobre o criador da geleira e todos os tipos de monstros poderosos à espreita no mundo, ele começou a perder a confiança em si mesmo. Por um lado, ele sabia que Tuornport acabou congelando, tornando-se conhecido como Kursebay, uma região onde muitos aventureiros acabariam perdendo suas vidas.
O clima bizarro em torno de Thornport sempre foi um tema de muita especulação, mas Roel finalmente entendeu a causa disso. Foi simplesmente porque o ovo estava lá. Mas, como o ovo foi parar lá, Roel levou algum tempo para pensar cuidadosamente sobre essa questão enquanto seu rosto se tornava incrivelmente solene. Se este assunto não foi feito intencionalmente por Isabela e a Frota Dourada, só poderia haver uma possibilidade. Esta viagem seria a última da Frota Dourada. Ponto. A ideia fez Roel cerrar os punhos com força. Ele estava honestamente tentado a devorar o Glacier Criator, mas sabia que não era tão fácil quanto parecia. Havia muitas implicações em jogo aqui, sendo a mais direta os efeitos colaterais mencionados pelo sistema, mesmo após a ativação do sistema de suporte de assimilação. Ele sabia o quão aterrorizantes alguns efeitos colaterais de habilidades transcendentes poderiam ser, mas o perigo que estava à espreita bem diante dele neste exato momento não era algo que ele pudesse fechar os olhos. Levou um longo momento de consideração antes que ele finalmente se decidisse. Eu escolho sim. E daí se não for fácil? E daí se houver efeitos colaterais? Não é mais só sobre mim. Eu trouxe Charlotte para isso. Então sou obrigado a vê-la sair em segurança. Não posso simplesmente fechar os olhos para as ameaças óbvias que estão por vir. Sem falar que ela também é minha. Roel lançou um olhar para Charlotte antes de desviar os olhos rapidamente mais uma vez. Mesmo que seu noivado fosse apenas no nome, era um fato que Roel era realmente o noivo de Charlotte no momento. Enquanto ele carregasse esse título, ele se sentia responsável por garantir a segurança dela. Ponto de interrogação. Sistema de suporte de assimilação ativado. Ponto de interrogação. Sistema de adaptação ativado. As notificações do sistema ecoaram nos ouvidos de Roel, e ele começou a sentir certas mudanças ocorrendo em seu corpo. Enquanto isso, Isabela começou a explicar suas circunstâncias atuais. Temos dois inimigos agora. Um deles é o Seafolk, que prospera no frio. Eles esperam obter o Criador de Geleiras e usá-lo para criar um habitat favorável para si mesmos. A outra é a Convocação dos Santos. Eles são um grupo de lunáticos que acreditam que a deusa mãe é Sia, e que as 6 calamidades são um julgamento e retribuição dos deuses para a humanidade. As notícias sobre o ovo vazaram de alguma forma, resultando nesse bando de lunáticos correndo para o reino de Sofia. Eles reuniram a facção conservadora dentro do reino e conseguiram ganhar apoio significativo. No momento, eles e seus apoiadores estão nos perseguindo por trás com nossos próprios navios. Com um suspiro profundo, Isabela revelou a razão por trás do conflito interno dentro da Frota Dourada. No final, tudo pode ser rastreado até o atributo de origem leal da Casa Sofia. Durante todo esse tempo, Roel e Charlotte ficaram se perguntando como as Sofia sabiam tanto sobre as 6 calamidades quando todo mundo no mundo, incluindo estudiosos renomados, não sabia nada sobre isso. Como se viu, nos tempos antigos, os altos elfos costumavam servir a deusa mãe. De tal perspectiva, as 6 calamidades poderiam realmente ser consideradas camaradas da Casa Sofia. Isso resultou em 2 pontos de vista divergentes entre aqueles que herdaram a Igelf Lodline. 1. Escolher sua linhagem Igelf e ser leal à deusa mãe a quem eles serviram uma vez. 2. Escolher sua linhagem humana e ser leal à fé adorada pela maioria da humanidade, Sia. A primeira ficou conhecida como a facção conservadora, enquanto a segunda ficou conhecida como a facção revolucionária pró-humana. Isabela já havia enfrentado grande resistência de seus parentes quando tentou alcançar outros países humanos para ganhar sua aceitação. O surgimento desse ovo serviu apenas como o gatilho que levou a uma precipitação completa. Na visão dos crentes da deusa mãe, o criador da geleira era um enviado de Deus, mas Isabela e os outros o consideravam uma catástrofe maliciosa. Tal divergência radical nas crenças não poderia ser reconciliada. Junto com a convocação dos santos atiçando as chamas ao lado, a ocorrência de conflitos internos dentro da Frota Dourada era inevitável. Gordon Sofia, um transcendente de nível 2 de origem, um dos estimados anciãos da Casa Sofia, foi o líder dessa rebelião. Ele foi acompanhado por um dos executivos da Convocação dos Santos, de quem Isabela não tinha muitas informações. A capitã é sob meu controle deve ter a vantagem em termos de velocidade, mas devido ao ovo exigir a concentração da alma dourada para mantê-la selada, a funcionalidade da minha nave é bastante reduzida. Como resultado, meu lado acabou em desvantagem. Se as coisas continuarem assim, é apenas uma questão de tempo até que eles se atualizem. Uma batalha seria inevitável então. Isabela gesticulou em direção ao fluido dourado, que formou uma formação complicada ao redor do ovo. Como ela explicou, isso fez o coração de Charlotte afundar. No entanto, antes que ela pudesse cair no pessimismo, Roel de repente falou. Em outras palavras, se pudermos conter esse fragmento de gelo, devemos ser capazes de acelerar e evitar os navios da facção conservadora, certo? Sim, você pode dizer isso. Espere um momento, o que você está planejando fazer? Para o horror de Isabela, Roel de repente desceu as escadas correndo para o ovo. Roel, volte. Está muito frio lá embaixo. Em pânico, ela rapidamente gritou um aviso para Roel. Mesmo que Roel tenha sido enviado aqui pela Assembleia dos Sábios do Crepúsculo para ajudá-la, não havia como ela permitir que qualquer dano acontecesse ao irmão mais novo de Winstor. Caso contrário, não havia como explicar a Winstor. No entanto, para surpresa de Isabela, quando Roel se aproximou da formação de fluido dourado, o ovo de repente começou a tremer em resposta. O criador da geleira era uma existência lendária conhecida por ter destruído civilizações antes, mas Isabela podia realmente sentir um medo vindo dele. Se como isso é possível, Isabela mal podia acreditar em seus olhos. Ela não conseguia imaginar por que o monstro temeria Roel.
que era muito mais fraco que ela. Atrás dela, Charlotte, que também havia sentido a mesma coisa, tinha uma expressão tensa no rosto, mas preferiu segurar a língua. Ela estava preocupada, claro que ela era. No entanto, por algum motivo, quando ela viu o olhar determinado no rosto de Roel, seu coração começou a bater freneticamente. Ela se viu incapaz de expressar as palavras para detê-lo. Enquanto as duas senhoras estavam preocupadas, Roel estava se sentindo muito legal no momento. O frio cortante do ovo parecia estranhamente confortável para sua pele. Sob o apoio do sistema, a mana de Roel começou a correr rapidamente, como se alguém tivesse acendido seu nitro interior. Isso o fez se sentir insuportavelmente quente, o que o levou a se dirigir instintivamente para o ovo esfriando. Era como abrir uma geladeira no calor do verão. Era tão confortável. Ponto de interrogação. O atributo de origem foi ativado. Começando a assimilação. Contagem regressiva. 180 segundos. Taxa de sucesso. 73%. Ponto de interrogação. Contagem decrescente. 180, 179, 178. As notificações do sistema tiraram Roel de seu torpor. Ele podia sentir vagamente o atributo origem da coroa produzindo uma força de atração em direção ao ovo. Como se uma mãe chamasse seu filho para casa, ele começou a absorver a mana de gelo nas proximidades. Ponto de interrogação 120, 119, 118. Um minuto passou rapidamente. Roel já não se sentia tão irritadamente quente como fazia um momento atrás, mas ao mesmo tempo, ele não se sentia mais forte apesar de ter absorvido a mana de gelo. Ponto de interrogação 61, 60, 59. 2 minutos se passaram. Roel estava começando a sentir que sua situação estava ficando cada vez pior. Seu corpo estava quente como uma fornalha um momento atrás, mas neste momento, ele sentiu como se alguém tivesse roubado seu carvão, fazendo com que ele perdesse calor rapidamente. Apesar disso, ele ainda não tinha ficado mais forte. Ponto de interrogação 31, 30, 29. Outro meio minuto se passou. O corpo de Roel já estava gelado. Ele olhou fixamente para frente enquanto sentia que o tempo estava lentamente se estendendo para a eternidade. Ele estava com muita dor, mas sabia que não deveria desistir neste momento crítico. Ele olhou para a taxa de sucesso de 73% avaliada pelo sistema com um olhar impotente em seu rosto. Ele não tinha ideia de como o sistema conseguiu tabular esse número, mas sentiu que seu destino havia sido deixado completamente a cargo da sorte. Foi então que ele sentiu uma figura abraçando levemente seu corpo glacial. Estou com você. Você não deve perder aqui. Charlotte gritou enquanto apontava sua arma para Roel e puxava o gatilho. Capítulo 163. A proteção do destino dentro do porão da capitânia. O toque nítido do gatilho de uma arma sendo puxado ecoou várias vezes em sucessão. Pedras preciosas quebradas se transformaram em luz dourada e se espalharam por todo o corpo de Roel. Sob os tiros implacáveis de Charlotte, a área ao redor do Glacier Criator se transformou em um mar de chamas. O ataque de calor aliviou a condição de Roel, devolvendo-lhe a sanidade. No entanto, levou apenas alguns segundos para que o mar furioso de chamas fosse apagado neste ambiente frio. As chamas do feitiço eram como o tremeluzir de uma vela em uma noite ventosa, sempre prestes a se apagar. No entanto, Charlotte não poderia se importar menos. Uma dúzia de pedras preciosas era suficiente apenas para proporcionar a Roel um momento de calor, mas, felizmente, ela tinha mais trunfos do que isso. Rujam com ferocidade. Os olhos esmeralda de Charlotte de repente brilharam intensamente quando sua linhagem começou a esquentar. Ela exalava a disposição poderosa de uma rainha comandando um exército de 1000 soldados. Sob suas ordens, o fluido dourado em volta do ovo começou a se mover. Um zumbido intenso começou a ecoar do centro da nave. O fluido dourado fluindo pelos canos do navio jorrou rapidamente em direção à origem da geada, avançando como uma ordem de cavaleiros montados. Os companheiros se entreolharam confusos, perplexos com o que estava acontecendo. Ao mesmo tempo, Isabela começou a se mover também. Eu o vejo. Então esta é a habilidade da casa Ascarte? Que misterioso. Não é de admirar porque a Assembleia o enviaria aqui. Como a irmã mais velha aqui, é justo que eu te dê um empurrão nas costas. Olhando para a dupla lutando contra o ovo no porão do navio abaixo dela, as últimas dúvidas de Isabela foram finalmente dissipadas. Um sorriso refrescante surgiu em seus lábios quando a constelação dourada de um deus antigo de repente se formou atrás dela. Era o mesmo que Charlotte havia convocado durante seu primeiro encontro com Roel, mas o convocado por Isabela tinha uma presença ainda mais clara. Árbitro do destino. A bela e valente mulher ordenou com sua voz clara, e a constelação dourada atrás dela levantou a balança em sua mão. Ao mesmo tempo, Isabela levantou a mão e a luz dourada começou a se reunir em suas mãos para formar 10 pequenos chips. Charlotte, dê uma boa olhada. Esta é a maneira real de usar nossa linhagem. Não somos servos, mas criadores do destino. Estas são as fichas que manifestamos como alavanca usando o destino de nossas vidas. Seja nossa família, amigos ou subordinados, glória ou vergonha, prosperidade ou destruição, tudo está englobado nesses 10 chips. Com isso como apostas, eu vou guiar o fluxo do destino. Isabela olhou para a dupla do alto da escada enquanto falava. Estrelas começaram a encher a área superior do porão do navio quando a constelação dourada da deusa do destino estendeu a mão e imagens começaram a aparecer em cada lado da balança que ela estava segurando. De um lado estava um menino de cabelos pretos e olhos dourados. Do outro estava um monstro embrionário crescendo dentro do gelo. A balança balançou instável por um momento antes de finalmente se inclinar para o lado do monstro embrionário. Vendo isso, Isabela revelou um leve sorriso. Se for apenas isso, uma moeda será suficiente. Chip do destino,
Participe. Recebido. Isabela sacudiu o dedo suavemente, e uma das lascas douradas voou em um arco antes de cair no lado de Roel da balança. O zumbido de um sistema mecânico ecoou por um breve momento quando o equilíbrio da balança começou a se mover mais uma vez. Ao mesmo tempo, a constelação dourada também emanava um brilho de luz brilhante. De repente, o monstro embrionário dentro do gelo começou a enfraquecer, como se tivesse sido afligido por algum tipo de maldição. Em apenas alguns segundos, as correntes geladas que giravam em torno dele já haviam praticamente parado, deixando-o quase indefeso. Ao mesmo tempo, Roel também sentiu um poder misterioso inundando seu corpo, como se alguém estivesse silenciosamente lhe dando um empurrão. Ele finalmente entendeu a razão pela qual o sistema havia atribuído uma chance tão alta de sucesso a essa assimilação. 10, 9, 8. Com o destino ao seu lado e o apoio vindo de sua noiva, Roel finalmente conseguiu absorver toda a mana congelada nas proximidades. Com a conclusão do processo, a notificação do sistema soou imediatamente. Coisa? Você absorveu com sucesso um poder parcial da Pedra da Coroa Mutante. Você ganhou a habilidade, Toque Glacial? Finalmente consegui. Sob o ataque combinado do capitalismo e da misteriosa magia voodoo, o antigo monstro foi finalmente forçado a abaixar a cabeça. Roel deu um suspiro aliviado. Parece que as 300.000 moedas de ouro gastas não foram desperdiçadas. Houve um sorriso rígido no rosto de Roel por um momento antes de sua visão de repente escurecer. Meia-noite, sob o brilho prateado da lua, uma frota de navios chegou à área onde a frota dourada havia lutado antes de ancorar no local. Havia alguns barcos menores envoltos em um fluido dourado remando pela área, coletando amostras. Na proa da nau capitânia, havia um grupo de discípulos vestidos de branco reunidos em torno de seu antigo líder enquanto oravam em silêncio para a lua. Tal visão podia ser vista na proa de cada navio da frota, fazendo uma visão bastante assustadora. Os discípulos continuaram murmurando o nome da deusa mãe por meia hora antes que o ritual finalmente chegasse ao fim. Os outros tripulantes começaram a relatar suas descobertas, e a equipe de comando retomou suas discussões também. O que? Eles não sofreram perdas? Como isso é possível? Colocando os outros navios de lado, o SS Saint Paul deveria estar condenado, exclamou Gordon incrédulo depois de ouvir o relatório de seu subordinado. Seu cabelo prateado flutuava com a brisa noturna, dando-lhe um ar de desolação em cima de sua habitual solenidade. Gordon já vivia há mais de 200 anos, tornando um dos raros que viveram na segunda época. Sua riqueza de experiência, que pode ser rastreada até o antigo Império Austini, aguçou seus instintos para a guerra naval, concedendo-lhe a intuição de prever a conclusão de uma batalha antes mesmo que a luta começasse. SS Saint Paul era um grande navio de guerra perdendo apenas para o navio almirante, SS Saint Marie. Dada a sua importância estratégica, Gordon estava realmente planejando arrebatá-lo antes do início do conflito interno, apenas para o vice-capitão Lowry descobrir sobre seu plano e frustrá-lo. Apesar disso, Gordon ainda conseguiu destruir uma grande parte de sua sala de controle, criando uma abertura para os Scalemen derrubá-lo. No entanto, por que seria? A reviravolta inesperada dos acontecimentos o deixou profundamente perturbado. Ele era o tipo de pessoa que odiava incertezas e variáveis, especialmente depois de todas as escolhas dolorosas que teve que fazer ao longo de sua vida. Gordon havia testemunhado o auge do antigo Império Austini, mas também passara pelas dificuldades e desespero da migração em massa para o oeste. Aqueles em sua geração realmente não tiveram nada fácil. Havia desafios a cada passo, e o fim parecia nunca estar à vista. Muitos de seus colegas acabaram sucumbindo ao estresse e acabaram com suas próprias vidas. Mesmo aqueles que sobreviveram às tempestades nem sempre conseguiam se libertar do passado, presos em sonhos de prosperidade e glória que uma vez desfrutaram. Até certo ponto, Gordon era o mesmo que este último grupo de pessoas. No entanto, ao contrário dos outros que se lembravam do antigo Império Austini, o que ele sonhava era ainda mais antigo, algo ainda maior. Ele estava perseguindo a origem de sua linhagem, a glória dos altos elfos. A deusa mãe era a maior crença dele e de seus companheiros, e era também o maior conflito entre eles e a facção de Isabela. Houve um período em que Gordon era um membro das massas ignorantes que acreditavam na supremacia humana. No entanto, quando ele soube que o cataclismo espiritual da capital foi induzido por uma das existências supremas e viu como o antigo Império Austini, que ele acreditava ser inexpugnável e infalível, desmoronou, ele foi forçado a mudar de ideia. Os deuses eram poderosos e invioláveis. Antes deles, os humanos não passavam de existências fugazes e insignificantes. Contra esses seres supremos, a resistência era inútil. A única opção viável era obedecê-los. As experiências passadas de Gordon, ainda mais alimentadas por seu atributo de origem leal, construíram sua fé inabalável na deusa mãe. Assim, ele pensou que a perseguição de Isabela era apenas um produto de sua ignorância, e ele olhou para seus esforços com desdém. Escolher os humanos sobre os deuses e tentar desafiar a queda predestinada da civilização, isso não era nada mais do que arrogância cega. Incontáveis civilizações antes deles já haviam sucumbido aos deuses. A migração em massa da humanidade para o oeste nada mais foi do que uma tentativa de adiar o inevitável. A destruição é o fim da nossa jornada. Somente abandonando nosso eu humano, permanecendo fiéis à nossa linhagem e Guelph servindo a deusa mãe, poderemos reviver nossa glória passada. Essas eram as crenças que guiavam Gordon e sua facção conservadora extremista. Não era difícil imaginar como eles ficaram agradavelmente surpresos quando foram abordados por outra organização que também acreditava na deusa mãe, a Convocação dos Santos.
A Convocação dos Santos era uma organização misteriosa baseada no extremo norte dos territórios da humanidade, e seu objetivo final era apoiar os 6 enviados de Deus no renascimento da deusa-mãe, e eles estavam determinados a alcançá-lo, independentemente do preço que tivessem que pagar. Até agora, com base na inteligência coletada, a organização parecia ser hostil em relação a outra organização transcendente e evasiva em que Isabela estava. Com inimigos e objetivos comuns, os caminhos da facção conservadora de Gordon e a Convocação dos Santos naturalmente convergiam um para o outro. De fato, a Convocação dos Santos contribuiu muito para a rebelião da facção conservadora contra Isabel. Estimado Rei do Sul, você parece ter algumas dúvidas persistentes em sua mente. Um jovem vestido de branco chamado Doyle foi até Gordon para falar com ele. Foi um dos executivos da Convocação dos Santos. Gordon virou a cabeça para olhar Doyle enquanto seus olhos se estreitavam um pouco. Não sou nenhum Rei do Sul. Sou apenas um velho que conhece meu próprio lugar. Uma riqueza de experiência traz sabedoria. Apenas um outro ver como você poderia entender a grandeza dos deuses. Isabela pode ser talentosa, mas os curtos 20 anos que ela viveu limitaram a profundidade de sua visão. Antes de alguém que viveu séculos como você, ela provavelmente não passa de uma criança. Havia alguns fios de cabelo preto saindo da touca de Doyle, e ele tinha uma tez pálida que o fazia parecer gentil e amável. Ele poderia facilmente conquistar a boa vontade dos outros apenas com suas palavras, mas seu carisma não parecia estar funcionando em Gordon. Qual é o seu motivo? Por que você escolheu nos ajudar? Gordon expressou suas próprias dúvidas com um olhar impassível no rosto. Meu objetivo é trazer nosso clã de volta à sua era de prosperidade e glória e sobreviver às calamidades iminentes junto com a deusa-mãe. No entanto, isso não deve significar nada para estranhos como você. Quero saber qual é o seu objetivo, ou melhor, o objetivo da Convocação dos Santos, acrescentou Gordon. Você está certo em dizer que não temos interesses na Sophia House. No entanto, se estamos falando apenas de objetivos aqui, temos as mesmas intenções em mente. É apenas uma questão de tempo até que a deusa-mãe retorne. Não há dúvida sobre isso. Nosso dever, como seus crentes, é limpar todos os obstáculos em seu caminho antes de seu retorno. Limpar todos os obstáculos, você diz? Em outras palavras, você está afirmando que a ressurreição da deusa-mãe está relacionada aos 6 enviados de Deus? Sentindo uma pista importante nas palavras de Doyle, Gordon tentou sondar um pouco mais fundo, apenas para ser respondido com uma risada silenciosa. Você parece um pouco preocupado. Aconteceu alguma coisa? Perguntou Doyle. Uma onda no destino acaba de ocorrer. Outro poderoso possuidor de linhagem parece ter se envolvido neste assunto. Isso significa que há 2 pessoas do lado de Isabela para ativar o selo perpétuo, tornando ainda mais difícil para nós pegá-lo. As rugas no rosto de Gordon se aprofundaram quando ele disse essas palavras. O selo perpétuo foi a medida final da casa Sophia. Ele só poderia ser ativado e dissipado por aqueles que carregavam a mais pura linhagem em Guelph, tornando quase impossível adulterá-lo. Uma vez ativado, o ovo seria enterrado permanentemente nas profundezas mais escuras do mar sem limites. Originalmente, tudo o que eles precisavam fazer era matar Isabela para impedir que isso acontecesse. No entanto, o surgimento de mais um poderoso possuidor de linhagem na Frota Dourada significava que o número de variáveis havia aumentado bastante. Compreendo. Ao ouvir as preocupações de Gordon, o jovem vestido de branco acenou com a cabeça com um sorriso gentil nos lábios. Você pode deixar o assassinato do outro possuidor de linhagem para mim. O pequeno tirano não quer se encontrar com um final ruim. Capítulo 164. Não fale, beije. Dentro de um vale montanhoso sombrio, Roel olhou para o aglomerado de montanhas à distância em transe. Uma mulher de cabelos dourados gradualmente se manifestou da escuridão, aparecendo no topo do antigo trono diante dele. Ela tinha uma figura bem torneada que podia ser vagamente discernida sob sua longa túnica tradicional, e seu cabelo emanava partículas de luz dourada. Nos encontramos novamente. Parece que você conseguiu superar a crise, embora eu tenha que admitir que fiquei bastante surpreso ao ver que você não usou minha bênção. Devo cumprimentá-lo por isso, ou foi um ato intencional de sua parte? Intencional? O que você quer dizer com isso? Medo e pavor. Essas são as emoções que os humanos naturalmente carregam em relação a nós. Seres poderosos como nós são obrigados a ser temidos. É o instinto natural dos seres inteligentes temer a manipulação. Roel olhou para os olhos brilhantes e avaliadores da mulher de cabelos dourados diante dele enquanto considerava sua declaração cuidadosamente. Eu não estou protegendo contra você. Em vez de dizer que não estou disposto a usar seu feitiço, seria mais correto dizer que não suporto usá-lo. Você não pode suportar usá-lo? Sob o olhar penetrante de Petra, Roel baixou ligeiramente a cabeça em contemplação, tentando dar sentido a seus pensamentos. Tenho a sensação de que um perigo maior está invadindo. Não valia a pena trazer meu trunfo para a briga mais cedo. Quero reservar meu maior poder para um momento mais crítico. Eu não pensei que você teria uma opinião tão elevada da minha bênção. Agrada-me ouvir tais palavras. De fato, valorizar a bênção que lhe dei é uma demonstração de respeito por mim. É agradável ver que você conhece o respeito. O humor de Petra parecia ter melhorado quando seus lábios se curvaram. No entanto, ainda havia uma pequena dúvida que ela havia deixado. Percebi que o seu próprio eu está em desacordo com a sua idade. Meu próprio eu? Sim, é impossível mentir para mim no meu mundo. Este é um lugar que tira todos os disfarces para revelar o seu eu mais verdadeiro.
É assim mesmo? Isso explicaria por que me sinto um pouco peculiar aqui. Roel assentiu ao perceber que finalmente sabia qual era a sensação antinatural que constantemente o cutucava. A mulher olhou atentamente para Roel enquanto a luz em seus olhos semicerrados se intensificava. De qualquer forma, você cumpriu a primeira promessa. Eu provavelmente deveria trazer minha sinceridade também. Os olhos dourados de Petra pareciam brilhar ainda mais. Sob o olhar penetrante dela, Roel sentiu uma leve sensação de queimação nos olhos, fazendo-o semicerrar os olhos. O que você fez é apenas um pequeno presente. Você saberá assim que ativar o feitiço, comentou Petra com um sorriso nos lábios. Seus olhos permaneceram focados em Roel, mas ela parecia estar vendo algo ainda mais longe. Houve um momento de silêncio antes que ela apertasse os lábios e questionasse. Eu ouvi daquele sujeito que você tem uma pergunta a fazer? Aquele sujeito? Estou me referindo àquele gigante que vive fazendo barulho lá fora. Que problemático ele é. Você está se referindo a Grandar? Diante dos olhos arregalados de Roel, Petra acenou afirmativamente. Ela colocou a mão na bochecha e olhou para Roel com um traço de alegria nos olhos. Foi uma demonstração de grande interesse. Ele está fazendo birra porque não pode entrar aqui. Ele está até me ameaçando para não pensar em você. Vocês dois são capazes de se comunicar um com o outro? Claro, você é o meio que liga nós dois juntos. No entanto, ainda estou bastante surpreso. Como você conseguiu ganhar uma existência como ele para seu lado? Roel não pôde deixar de rir um pouco ao imaginar a visão de Grandar fazendo birra. Depois de alguma consideração, Roel ofereceu cuidadosamente uma resposta. Acho que é porque somos amigos. Amigos? Petra arregalou os olhos em descrença com a resposta dele. Ela piscou os olhos várias vezes antes de cair na gargalhada. Você se tornou amigo desse tipo de sujeito? Ah, jovem rapaz. Você com certeza é interessante. Ela continuou rindo por um bom tempo antes de finalmente se lembrar do assunto principal em questão. Ela olhou para o mundo exterior distante enquanto seus olhos brilhavam de curiosidade. Mostre-me a coisa mais bonita sobre o destino. Esse é o meu pedido. Ponto. Vocês todos gostam de fazer perguntas problemáticas. Embora, destino, este termo com certeza se tornou relacionável para mim nos últimos dias. Você está se referindo à garota que adora a deusa do destino? Sim. Roel pensou um pouco mais a fundo e sentiu que não se tratava apenas de Charlotte aqui. Tudo parecia estar de alguma forma ligado ao destino, incluindo como os dois se conheceram, o que trouxe uma encruzilhada em sua vida. Não? Para ser mais exato, eles eram a encruzilhada um do outro. O encontro deles definitivamente criou grandes ondas para o futuro. Muitos eventos chocantes aconteceram recentemente. Alguns mistérios sobre os quais ele vinha se debruçando haviam sido desvendados, mas ele ainda se sentia nada mais do que um jovem aluno começando a aprender sobre o mundo. O conhecimento parcial que ele tinha só o deixou ainda mais confuso, deixando-o com muitas especulações sobre sua linhagem. Essa garota possui uma linhagem ancestral rara abençoada pela deusa do destino. Eu concordo que ela seria uma boa parceira de acasalamento para você, de fato. Roel instintivamente concordou com as palavras sérias ditas do trono, apenas para suas pupilas dilatarem em choque um momento depois, quando sua mente distraída finalmente percebeu com o que ele havia acabado de concordar. Espere um momento, do que você está falando? Estou simplesmente dizendo que ambas as suas linhagens são compatíveis uma com a outra. Filhos vindos de vocês dois terão uma grande chance de serem possuidores de linhagem também. Não, quero dizer, porque de repente você está falando sobre acasalamento. O que isso tem a ver com alguma coisa? Tive a impressão de que vocês dois são um casal. Estou enganado? Petra piscou os olhos em confusão, sem entender o que Roel queria dizer. Por outro lado, Roel ficou tão sem palavras com essas palavras que nem sabia por onde começar a explicar as coisas. Somos um casal solteiro? Solteiro. Não há acasalamento acontecendo aqui. Roel enfatizou com um rosto furiosamente corado. Havia uma estranha sensação de déjà vu, pois ele não podia deixar de lembrar a conversa semelhante que teve com Grandar naquela época também. Ele não pôde deixar de se perguntar se foi Grandar que havia desencaminhado Petra aqui. Ainda assim, falar sobre o acasalamento tão diretamente. Aqueles da era antiga são tão diretos? Realmente devemos praticar alguma sutileza quando se trata de tais coisas. Roel estava tão agitado que a sensação antinatural que sentia por estar neste mundo se acalmou consideravelmente. Petra ficou um pouco intrigada com essa ocorrência, mas decidiu não prestar muita atenção. Ela ergueu os olhos para olhar a cordilheira além deles antes de comentar ferroicamente. É assim mesmo, mas... Parece que você é o único que se sente assim. O quê? Você deveria sair agora. Petra lançou um olhar penetrante para Roel e o lembrou. Não se esqueça da minha pergunta. Que possamos nos encontrar novamente, Roel Ascart. A voz gentil ecoou em seus ouvidos antes de uma tempestade devastadora varrer a área, destruindo os arredores. A consciência de Roel desapareceu gradualmente até que tudo ficou preto. O que devemos fazer? Sua temperatura ainda está caindo. O ovo não está mais reagindo. Parece ser o efeito do feitiço de absorção de Roel. Em uma cabine de navio primorosamente projetada, Isabela estava olhando para o menino deitado na cama, emanando ondas de névoa fria, com sulcos apertados em sua testa. Naquela época, assim que Roel desmaiou depois de absorver a mana congelada, Isabela imediatamente carregou Roel para esta cabine e fez um médico verificar sua condição. Felizmente, não parecia haver nada de errado com ele. Era lamentável que Roel estivesse inconsciente todo esse tempo. Ele não pôde nem comparecer à pequena festa organizada por toda a tripulação para comemorar a sobrevivência à crise. Mas o sacrifício de Roel não foi em vão. Seu ato de absorver a mana congelada reduziu o olfato da alma dourada, o que permitiu que a SS Saint Mary recuperasse a maioria de suas funções usuais. Sua velocidade aumentou significativamente
gradativamente e suas medidas defensivas também foram restauradas. No entanto, apenas um minuto atrás, a condição de Roel de repente piorou. Esta é a aura de gelo do ovo. Devemos ser capazes de suprimi-lo com a alma dourada, semelhante ao que fizemos com o ovo. Você tem razão. Charlotte assinou com a cabeça concordando com a opinião de Isabela. No entanto, ela logo percebeu um problema. Sob a supressão da alma dourada, a temperatura dentro da sala aumentou, mas a aura de gelo apenas retrocedeu para Roel, colocando-o em um estado pior do que antes. Isso não vai funcionar. Ele é como uma esponja no momento, e a aura de gelo é como água para ele. Tentar suprimir a aura de gelo externamente não funcionará. Só vai piorar sua condição. O que precisamos fazer é espremer a aura de gelo dele. Mas o que podemos fazer? Aturdida, Charlotte rapidamente interrompeu suas ações com a alma dourada ao ouvir a conjectura de Isabela. Isabela virou-se para Charlotte, que parecia prestes a chorar a qualquer momento. E uma ideia de repente surgiu em sua cabeça. Charlotte, parece que só podemos confiar este assunto a você, sua noiva. Observando a garota agitada diante dela solenemente, Isabela ergueu a mão grandiosamente para apontar para o menino deitado na cama e instruiu. Vá, beije-o. O pequeno tirano não quer se encontrar com um final ruim. Capítulo 165, Persuasão de Isabela dentro da cabine do navio. O corpo de Charlotte endureceu com as palavras de Isabela. Irmã mais velha Isabela, o que você disse? Você não me ouviu claramente. Isso é problemático. Não há tempo a perder com explicações agora. Isabela olhou para o inconsciente Roel com uma carranca profunda antes de empurrar decisivamente Charlotte para onde ele estava. Tentando ao máximo manter uma cara de pôquer, ela apontou para os lábios de Roel e falou palavras que não deixaram margem para dúvidas. Beijo agora. Não. Quero dizer, porque eu tenho que fazer isso. Charlotte olhou para o inconsciente Roel enquanto um rubor furioso tingia suas bochechas. Sua mente estava cheia de pontos de interrogação enquanto ela olhava para a irmã mais velha atrás dela com olhos totalmente confusos. Vendo como Charlotte era pura, Isabela suspirou profundamente preocupada. Sem dúvida, Charlotte era uma pessoa excepcional, seja sua bela aparência, seu coração gentil ou seu incrível talento. Nem Isabela ousou dizer que era superior a Charlotte. No entanto, se houvesse uma falha para escolher sobre a garota, seria sua ingenuidade quando se tratava de assuntos de relacionamento. Ela era simplesmente inocente demais e ficava tímida com muita facilidade. A veterana Isabela não pôde deixar de relembrar sua própria experiência de romance. Naquela época, quando ela ainda era jovem e se aventurava, ela conheceu Winstor pela primeira vez em uma antiga ruína. Os dois tiveram um pequeno conflito, que se transformou em uma briga. Ela ainda estava com a cabeça quente naquela época, então ela impiedosamente golpeou Winstor com sua proficiente Jewel Magic. No entanto, no meio disso, ela acidentalmente acionou um mecanismo que prendeu os dois no subsolo. Foi a partir daí que as mesas viraram. Isabela pode ser poderosa, mas ela só estava interessada na riqueza escondida nas ruínas antigas. Ela não tinha nenhum interesse em arqueologia, então seu conhecimento sobre essas ruínas antigas era limitado. Foi o Winstor mais jovem e mais fraco que se levantou nessa situação, assumindo a liderança com sua ampla gama de conhecimentos. Os dois fizeram as pazes um com o outro e trabalharam juntos para navegar pelas ruínas antigas. Eventualmente, eles conseguiram encontrar uma saída. Essa experiência de vida ou morte que eles compartilharam se tornou a base de seu relacionamento. Embora, para seu desgosto, ela mais tarde descobrisse que havia sido um amor à primeira vista por Winstor, ou para ser mais exato, ele se apaixonou por ela depois sendo espancado por ela. Para ser honesta, Isabela se sentiu um pouco estranha com isso, e ela até suspeitava que Winstor tivesse algum tipo de fetiche estranho. No entanto, Winstor tinha se comportado normalmente ao longo dos anos. Então ela finalmente deu de ombros. Mais tarde, os dois se uniram e se aventuraram em muitos lugares. Suas habilidades também cresceram rapidamente ao longo de sua jornada. No entanto, Isabela hesitou em revelar sua identidade como sucessora do reino de Sofia. Ela sabia que Winstor estava interessado nela, embora nunca tivesse dito isso em voz alta, mas temia que a revelação de sua identidade desvendasse o vínculo que compartilhavam. Incapaz de superar seu dilema, ela finalmente o deixou com um beijo antes de se separar dele em silêncio. Foram longos 5 anos até que eles se encontrassem mais uma vez, na Assembleia dos Sábios do Crepúsculo. Eles se sentaram com rostos escondidos e vozes alteradas, mas o Winstor ainda era capaz de reconhecer vagamente Isabela. Era quase como se o reencontro deles tivesse sido decretado pelo destino. Seus sentimentos um pelo outro reacendeu, e eles finalmente se uniram como um casal. O relacionamento de Isabela e Winstor foi algo que foi temperado pela superação de múltiplas dificuldades. Não era apenas uma promessa verbal de engajamento conectando-os. Seu vínculo era muito mais forte do que isso, e poderia resistir a tempestades. Era por isso que ela podia discernir a fragilidade no romance de sua irmã Charlotte. O casamento de conveniência era um grande tabu na casa Sofia, devido à natureza do atributo de origem leal. As mulheres da família real Sofia tinham o direito de anular unilateralmente seus compromissos. Como tal, o caso de Charlotte era realmente bastante raro. Era uma pena que a casa Sofia tivesse esquecido suas tradições nos últimos séculos. Quando Isabela descobriu que Charlotte era realmente um prodígio incrível, a primeira coisa que ela deveria ter feito era anular o noivado e devolver a liberdade a Charlotte. No entanto, as coisas se complicaram pelo fato de Roel ser o irmão mais novo de Winstor, seu futuro cunhado. Ela não gostaria de azedar as relações com ele, considerando que eles seriam uma grande família no futuro. Mais importante, embora
Embora não fosse muito aparente, Charlotte parecia ter sentimentos por Roel. Charlotte, ele é seu noivo, do que você tem medo? Eu sei, Amy, mas nosso noivado ainda pode ser anulado. Deixe o noivado de lado por enquanto e toque seu próprio coração. Você gosta dele? Ponto de exclamação. Isabela jogou uma bola direta em direção a Charlotte, que rasgou todos os seus véus de ocultação. Isso fez seus olhos se arregalarem quando seu rosto ficou vermelho como uma maçã. Eu não. Ah, você não? Isabela zombou da refutação fraca de Charlotte. Ela estava um pouco irritada com a rapidez com que sua Júnior negava seus próprios sentimentos. Tomando um momento para uma longa respiração calmante, Isabela olhou atentamente nos olhos de Charlotte antes de falar. Muito bem, já que você já falou o que pensa, vou apresentar duas opções diante de você. Se você gosta dele, você deveria dar um beijo nele e salvá-lo. Esta é uma boa oportunidade para aprofundar seu relacionamento. O vínculo entre vocês dois foi fundado em uma frágil promessa de noivado, mas você pode reforçá-lo ainda mais com uma conexão de gratidão salvando sua vida aqui. Caso contrário, se você não gosta dele, você deveria apenas dar meia volta e ir embora. Vou usar os meios normais para sustentar a condição dele. Você pode ter certeza de que a vida dele não estará no mínimo em perigo. Essas palavras deixaram Charlotte profundamente em conflito. Seus olhos piscaram em hesitação, e seu corpo começou a tremer ligeiramente. Vendo isso, Isabela se viu suspirando profundamente mais uma vez. Ela sentiu seu próprio coração amolecer um pouco pela inexperiente Charlotte, então ela suavizou seu tom e falou com sua irmã mais nova com palavras sérias. Charlotte, nosso atributo origem nos destinou a permanecer firmes em apenas um. Há muitas mulheres em nosso clã que eram muito tímidas para falar de seus sentimentos e acabaram em apuros trágicos. Você deseja seguir seus passos. Pense em seus rivais. Um homem como Roel é obrigado a ter outras mulheres ao seu redor. Se você não pode construir um vínculo suficientemente forte com ele antes que eles façam um movimento, como você pretende proteger sua própria família? Ponto de exclamação. As palavras de Isabela martelaram direto no coração de Charlotte com grande força, fazendo seu corpo estremecer de horror. Duas silhuetas, uma com cabelos dourados e outra prateada, surgiram em sua mente antes que a palavra família rapidamente dominasse seus pensamentos. Lentamente, seus olhos nublados começaram a clarear para revelar determinação renovada, e seu tremor também parou. Tudo bem? Parece que consegui levantar o moral dela. Isabela cerrou os punhos com força, animada pela visão. Eu entendo agora, irmã mais velha Isabela. Você deveria se apressar e se dar bem com isso então. Isabela deu um tapinha nos ombros de Charlotte com um olhar solene, como se estivesse enviando um soldado para a batalha. Charlotte agarrou a bainha de sua saia com força enquanto se aproximava lentamente de Roel. Seu coração batia cada vez mais alto. Ela sentiu como se seu corpo estivesse queimando. Ela olhou para o inconsciente Roel enquanto tentava ao máximo criar coragem. Isso tudo é apenas para que ele possa se libertar rapidamente do perigo. Só estou fazendo isso porque não há outra escolha. Além disso, ele está inconsciente agora, enquanto ninguém fala disso. Com tais pensamentos em mente, Charlotte gradualmente caiu em transe. Ela não sabia dizer se era uma alucinação ou não, mas ela pensou ter visto uma borboleta carregando uma rosa dourada esvoaçando diante de seus olhos. Foi só quando a voz insistente de Isabela soou mais uma vez que ela saiu de seu torpor. Se for para ele. Com olhos ternos, Charlotte se inclinou para beijar os lábios rígidos e congelados de Roel. Ao mesmo tempo, Roel, que acabara de ser enviado de volta à realidade de um lugar distante, abriu os olhos grogue, apenas para encontrar um par de olhos esmeralda atordoados muito próximos. Ponto de exclamação. O pequeno tirano não quer se deparar com um final ruim. Capítulo 166, só funciona se o gesso duro. Um dia depois, em uma cabine de navio mal iluminada, uma garota de cabelos ruivos falou com uma voz trêmula de profunda frustração e impotência. Diga, você pode parar de se mexer tanto? Desculpe, eu não posso evitar. Então, Senhor Roel, você pode explicar por que você teve que usar esse feitiço? Você quase congelou o navio inteiro. Charlotte repreendeu bruscamente, fazendo com que um frio e trêmulo Roel se encolhesse diante de sua ferocidade. Demorou um pouco antes que Roel gritasse uma explicação com um olhar culpado no rosto. Eu só queria tentar. Eu não esperava causar uma comoção tão grande. Tosse, tudo bem. Eu estava errado. HMPH, esqueça. Eu não posso me incomodar com você. Levando em consideração o arrependimento sincero de Roel e seu corpo trêmulo, Charlotte suavizou um pouco sua postura. Ela estalou os dedos, e as pedras preciosas embutidas nas paredes ao redor da sala começaram a brilhar intensamente. Primeiro, os rubis brilharam com uma luz carmesim sobre Roel onde ele estava deitado, acelerando seu fluxo sanguíneo. Esta pedra preciosa era normalmente usada para parar o sangramento em tratamentos de emergência, mas hoje foi usada ao contrário para aquecer o corpo frígido de Roel. Em seguida, as pedras preciosas que aproveitam os feitiços para produzir calor e absorver a geada acenderam, elevando a temperatura da sala. Sob a luz brilhante que vinha de todos os lados, a condição de Roel começou a melhorar. Com o trabalho preparatório concluído e as luzes cirúrgicas instaladas, era hora do cirurgião-chefe entrar na sala de operações. Charlotte primeiro colocou a mão no ombro de Roel e esperou que suas rótulas trêmulas se acalmassem um pouco antes de finalmente se sentar sobre elas. Ela se pressionou levemente contra o peito de Roel antes que seu corpo começasse a emanar um leve brilho. A alma dourada, este foi um dos principais itens usados
pelos possuidores da linhagem Ygelf para extrair a verdadeira proeza de suas habilidades. Apesar do nome, era na verdade uma ferramenta mágica feita de uma mistura de ingredientes. Embora também contivesse pequenos pedaços de ouro, era fluido na forma, mas podia solidificar à vontade. A razão pela qual a Frota Dourada adquiriu seu nome foi por causa da alma dourada fluindo dentro de seus navios. Serviu como um meio que ampliou o poder dos feitiços lançados pelos possuidores da Ygelf Bloodline em mais de 10 vezes. As quilhas da Frota Dourada eram feitas de alma dourada solidificada, o que garantia que o navio não desmoronasse, independentemente dos impactos que sofresse. Quanto às outras funções, como aceleração e bombardeio, essas foram deixadas para fluir da alma dourada que circula dentro da nave. Em suma, o sistema da nave era bastante avançado tecnologicamente. Foi com esta peça de tecnologia que o reino de Sofia foi capaz de suprimir até mesmo o Seafolk, tornando-se o verdadeiro poder dominante nos mares. É claro que comandar a Frota Dourada também tinha suas desvantagens. Por um lado, a alma dourada só poderia ser controlada por aqueles que herdaram a linhagem da Casa Sofia. Sem os possuidores da linhagem presentes, as naves seriam aleijadas. A situação anterior com SS Saint Paul foi um bom exemplo. Se não fosse pela aparição de Charlotte, as funções avançadas do navio teriam se tornado inúteis no momento em que o vice-capitão Laurie morreu, transformando o SS Saint Paul novamente em um navio comum. Até então, eles teriam perdido sua maior vantagem contra o Seafolk. O poder da alma dourada se estendeu além das funcionalidades da Frota Dourada. Por um lado, os membros da Sophia House usaram como uma ferramenta mágica defensiva. Quando condensado, era forte o suficiente para bloquear a maioria dos ataques, tornando um excelente escudo com alta mobilidade. Além disso, a mana dourada que continha também tinha vários usos, como reforçar a matéria ao toque, ou como Roel a chamava, o gesso onipotente. Como é? É melhor agora? Sim, não parece mais tão frio. Falando nisso, você parece ser muito mais proficiente em comparação com ontem. Claro que estou constantemente melhorando minha técnica. Se eu não aprender direito, vou ser. Charlotte se lembrou de repente do incidente de ontem, e seu rosto imediatamente ficou vermelho como uma lagosta cozida. Isso, por sua vez, despertou as memórias de Roel, e ele começou a tossir de forma não natural. Seus olhos nadaram nervosamente antes de finalmente parar nos lábios vermelhos de Charlotte. Pensando em como seus olhos estavam olhando diretamente um para o outro a menos de uma mão de distância quando ele acordou de seu sono ontem, ele sentiu um zumbido em sua mente. A sensação suave da pele de Charlotte em seu braço ameaçava evocar seu lobo interior. Uma coisa era Charlotte ser linda e adoravelmente inocente, mas ela também foi gentil o suficiente para se colocar em uma posição desconfortável para ele também. Se eles tivessem se conhecido muito antes, ele poderia ter decidido se casar com ela e passar a vida inteira juntos assim. Para ser honesto, ele ficou bastante surpreso com a forma como Charlotte foi capaz de trazer à tona pensamentos tão inexplicáveis nele. Roel rapidamente afastou esses pensamentos diversos e voltou sua atenção para seu sistema. A razão por trás de sua aflição foi declarada ali mesmo. Ponto de interrogação. Toque glacial. Este feitiço foi obtido através da assimilação de uma parte dos poderes de uma terrível calamidade antiga. Quando o glaciar desce, o mundo é silenciado. Libera aura de gelo direcionada nas proximidades. Pode se manifestar de qualquer forma para fins ofensivos e defensivos. A área e a força da aura de gelo são decididas pela mana do usuário. Efeito colateral: calafrios intermitentes. Ponto. Roel soltou um suspiro profundo depois de ver o efeito colateral. Era como se um Pokémon não gelo tivesse sido forçado a aprender a congele-se primeiro antes de congelar seu inimigo. Era um mundo muito pragmático em que viviam. Maior poder tende a exigir um preço maior. Até agora, Roel nunca havia experimentado isso pessoalmente antes, e esse toque glacial lhe ensinou uma lição de arrepiar os ossos. No início desta manhã, a Frota Dourada foi atacada por outro monstro marinho gigantesco e hordas de Scalemen que o acompanhavam. Gigantescos tentáculos do tamanho de torres tentaram se enrolar em torno do SS Saint Marie. Roel, que estava testemunhando isso pela primeira vez, ficou horrorizado. Não ousando se conter, ele decisivamente ativou o toque glacial. Uma onda de frio de repente ondulou pela superfície do mar na forma de uma névoa de gelo em rápida expansão. Além dos Scalemen e do monstro marinho, até a névoa da manhã ficou congelada no lugar instantaneamente. Foi uma vitória esmagadora para a Frota Dourada, mas uma perda pessoal para Roel. Como se viu, seu ataque inadvertidamente congelou um dos tentáculos do monstro marinho no convés do navio, deixando um enorme obstáculo que se estendeu por 20 metros de largura do navio antes de mergulhar no mar. Parecia estranhamente uma reminiscência de uma cauda balançando ao lado do navio. Fazia um tempo desde que o efeito colateral do toque glacial começou, fazendo com que Roel ficasse preso à cama, mas o som do gelo sendo esculpido ainda persistia no convés do navio, evidência da bagunça que Roel havia criado. De qualquer forma, esta foi uma demonstração perfeita do incrível poder das 6 calamidades. O Glaciar Criator, apesar de estar selado em sua forma de ovo, ainda foi capaz de transformar o SS Saint Marie em um mundo de gelo. Seu potencial de destruição estava além da imaginação e, desnecessário dizer, o preço por evocar um poder tão avassalador também foi grande.
Demorou muito até que o corpo de Roel finalmente se aquecesse mais uma vez, e ele soltou um profundo suspiro de alívio. Ele olhou para o brilho dourado ao redor de Charlotte e perguntou com curiosidade: Charlotte, até onde você domina os feitiços relacionados à alma dourada? Aprendi a maior parte do conhecimento teórico até agora. A alma dourada é um dos dois principais segredos do reino de Sofia, sendo o outro o equilíbrio do destino de nossa habilidade de linhagem. Foi a perda dessas duas peças importantes de nossa herança que fez com que nossa linhagem entrasse em declínio, respondeu Charlotte. Roel concordou com a cabeça. Ele também ficou surpreso ao saber que os possuidores da Yggdrasil Bloodline possuíam a capacidade de adulterar o fluxo do destino. Embora tivesse um custo, eles tinham que usar seu próprio destino como aposta, e era difícil usá-lo diretamente em uma batalha. Não havia dúvida de que era um feitiço de suporte incrivelmente poderoso, beirando as linhas da irracionalidade. Ele o cabo de guerra entre ele e o Criador da Geleira naquela época, era provável que outros transcendentes não pudessem ajudá-lo naquela época. No entanto, Isabela foi capaz de influenciar os resultados finais puxando as cordas do destino diretamente, dando-lhe o empurrão final que ele precisava no impasse. Roel passou algum tempo especulando sobre as várias situações em que o equilíbrio do destino poderia fazer uma enorme diferença antes de exalar com admiração. Ele decidiu dar uma olhada rápida no cronômetro de contagem regressiva no sistema. Ponto de interrogação: contagem regressiva para o final do estado de testemunha, 59 horas e 44 minutos, 2 dias e meio. Roel olhou silenciosamente para o cronômetro por um tempo antes de informar Charlotte sobre isso também. Charlotte respondeu com um aceno de reconhecimento. 2 dias e meio. Isso deve ser suficiente para eu memorizar todos os feitiços. Isso é bom, uma vez que seu objetivo foi cumprido. Tudo o que temos a fazer agora é garantir nosso retorno seguro. Retorno seguro, HM. Este navio ainda carrega o ovo nele. E o lugar onde ele chega ao seu eventual descanso é, pensando no porto eternamente congelado em suas memórias, Charlotte apertou a camisa de Roel com ansiedade. Parecia pacífico no momento, mas ela sabia no fundo que os perigos já estavam invadindo eles. Por mais calmas que as águas parecessem no momento, a frota dourada estava na verdade cercada por inimigos, fossem o Seafolk, a frota rebelde de Gordon ou a convocação dos Santos. Sem dúvida, eles estavam em uma posição precária. Quase se poderia dizer que Isabela errou ao decidir assumir a missão de entregar o ovo. Esta foi uma missão que não trouxe benefícios tangíveis para a família real Sofia ou a frota dourada. Pelo contrário, até estimulou a eclosão de um conflito interno ao exacerbar a divergência entre os conservadores e os revolucionários pró-humanos. A Assembleia dos Sábios do Crepúsculo pode ter a capacidade de mobilizar uma grande quantidade de recursos, mas não havia como compensar as perdas do reino de Sofia decorrentes de sua guerra interna. Dado tudo o que ela tinha a perder, por que Isabela ainda escolheu aceitar essa missão no final? Foi por causa de Windsor, ou foi pressão da Assembleia? Se Roel não tivesse conhecido Isabela, ele poderia ter pensado assim. No entanto, depois de testemunhar pessoalmente sua determinação carismática, ele não conseguia imaginá-la como alguém que cederia à pressão dos colegas, mesmo que viesse de seu amante. Ela era uma líder forte que não seria facilmente influenciada. Muito provavelmente, a razão pela qual Isabela fez essa escolha foi simplesmente porque ela é humana. Ao contrário de Gordon, que defendia a nobreza da Yggdrasil Bloodline, Isabela acreditava que ela é humana e via isso como uma honra. Ela viveu em uma era de grande caos. A primeira invasão dos desviantes pegou todos desprevenidos, levando a humanidade à beira da extinção. No entanto, ao mesmo tempo, trouxe toda a humanidade para se unir como um. Os humanos já estavam ocupados lidando com a invasão dos desviantes, e não podiam se dar ao luxo de ter uma das 6 calamidades despertando sobre eles em um momento como este. Nesta situação desesperadora, os sábios do crepúsculo decidiram dar um passo à frente e lidar com essa crise por conta própria. Isabela e a frota dourada podem ser consideradas a última esperança da humanidade. Se eles falhassem em sua missão aqui, e a civilização humana certamente entraria em colapso e todos os países cairiam sem falhas. Roel não tinha ideia de como Isabela foi capaz de fazer essa escolha dolorosa, mas se uma coisa estava clara para ele, ela finalmente conseguiu sua missão. Nesta encruzilhada do destino, foram eles que sacrificaram suas vidas para escoltar toda a humanidade pelo caminho da sobrevivência contra todas as probabilidades. Não fazia muito tempo desde que se conheceram, mas Roel estava cheio de respeito por Isabela. Ao mesmo tempo, porém, ele se sentia incrivelmente nervoso com o destino final que aguardava a frota dourada. Esta viagem é a última, 2 dias e meio, não é? Enquanto pudermos sobreviver até lá. Com esses pensamentos em mente, Roel abraçou levemente a garota de cabelos ruivos diante dele. O pequeno tirano não quer se encontrar com um final ruim. Capítulo 167. Por favor, proteja-a bem. Veja como os inimigos vão brr sob minha aura de gelo. Agora que ele conhecia a grande proeza do Glacier Touch, ele escolheu especificamente caçar inimigos mais fortes. Mesmo se ele se machucasse, tudo o que ele precisava fazer era encontrar Charlotte e onipotente gesso para curá-lo. Ela precisava treinar seu controle sobre a alma dourada de qualquer maneira. É certo que também foi bastante confortável abraçar Charlotte, e curou sua alma também. Claro, Roel era uma pessoa com um senso de propriedade, então ele fez questão de evitar fazer qualquer coisa imprópria para Charlotte. Ele também não estava explorando intencionalmente seu novo feitiço para tirar vantagem dela. Ele também precisava se familiarizar com sua nova habilidade. Glacier Touch era um feitiço raro manifestado diretamente de seu atributo de origem da coroa. De acordo com o sistema, Glacier Creator era uma mutação da Pedra da Coroa. Roel não entendia o verdadeiro significado por trás do que isso significava, mas pelo menos podia dizer que este era um feitiço exclusivo para ele e apenas para ele.
Ao contrário do atributo de origem da força e dos feitiços de reanimação de mortos-vivos que ele estava sugando de Grandar, toque glacial era um feitiço que realmente pertencia a Roel, o que significava que era possível desenvolvê-lo ainda mais. Quanto mais ele usasse, mais forte ele se tornaria. De fato, Roel estava tentando aumentar seu domínio do toque glacial no momento, principalmente para aliviar o desconforto que sentia. Roel pensou que sua interferência havia refreado o ovo, permitindo que a nau Capitânia SS Saint Maria acelerasse significativamente. Com isso, a frota dourada deveria ser capaz de se livrar de seus inimigos, e ele e Charlotte poderiam partir pacificamente em 2 dias. No entanto, no início da tarde, ele ouviu algumas palavras de Isabela que alimentaram suas preocupações. As coisas não parecem boas. O Prata Alck perdeu Gordon e suas forças de vista há 2 dias e não os vimos desde então. Prata Alks eram ferramentas mágicas voadoras usadas para escanear a vizinhança para explorar inteligência e procurar inimigos. Feitos de prata e pedras preciosas e alimentados por mana, eles podiam viajar muito mais rápido do que qualquer pássaro comum. Isabela e Gordon ficaram de olho um no outro durante todo esse tempo. Mas desde a chegada de Roel e Charlotte, a frota de Gordon de repente desapareceu sem deixar vestígios. Claramente, a chegada deles forçou Gordon a alterar a estratégia original, encobrindo o futuro com um véu de incerteza. Na superfície, Roel parecia imperturbável com a notícia do desaparecimento da frota de Gordon, mas sem dúvida estava se sentindo nervoso por dentro. Ele se manifestou com inquietação, onde ele se viu incapaz de ficar parado. Ele sentiu que deveria pelo menos tentar aumentar sua força, mesmo que apenas um pouco, para se preparar para o que viesse. Como resultado, muitos Kalimén acabaram congelando em picolés antes de afundar nas profundezas do mar. Mesmo os monstros marinhos com tentáculos começaram a evitar Roel instintivamente depois de perceber a ameaça que ele representava, embora o tentáculo ainda congelado no convés fosse sem dúvida um revelador também. Após vários confrontos, os inimigos não ousaram mais se aproximar da frota dourada por medo da aura de gelo de Roel. Assim, o ainda inquieto Roel decidiu experimentar o glacial Tolch para ver se conseguia ajustá-lo para o dia a dia, talvez criando uma geladeira ou um ar-condicionado. No entanto, ele logo percebeu que era inviável. A aura de gelo produzida pelo Glacier Creator não era ar frio comum. Sua destreza não poderia ser enfraquecida. Mesmo com um pequeno corte, poderia congelar os tentáculos em forma de torre de um monstro marinho. Além disso, também era difícil descongelar qualquer coisa tocada pela aura de gelo. O tentáculo que ainda estava firmemente preso ao convés, mesmo depois de um dia, era a melhor evidência disso. À noite, quando Roel abraçava Charlotte pela 5ª vez do dia, esta o beliscou com força na cintura, fazendo perceber que havia exagerado. No final, ele ficou andando inquieto pelo convés. Ele pensou que talvez a brisa do mar da noite pudesse esfriá-lo, mas não parecia estar funcionando. Inesperadamente, um convidado apareceu. Pega isso. É um vinho Ginkgo de alta qualidade. Roel pegou a garrafa cheia de vinho fino antes de se virar para olhar a mulher de cabelos ruivos que se aproximava com um sorriso. Irmã mais velha Isabela, eu ainda sou uma criança. Este vinho é muito pesado para mim. Os homens gostam de beber álcool forte para se relacionarem. Você deve se acostumar com isso cedo. Homens, você está bebendo também. O conceito de gênero não se aplica a governantes. Isabela riu baixinho enquanto tomava um gole de sua própria garrafa. Então, ela caminhou para o lado de Roel ao longo do parapeito e observou a paisagem marinha escurecendo. Pontos de luz podiam ser vistos das dezenas de navios navegando sobre as águas e, vagamente, o canto dos marinheiros podia ser ouvido. Roel abriu a garrafa e tomou um gole, apenas para engasgar com o tempero. Isabela gargalhou com a visão antes de pegar o vinho de Ginkgo de sua mão para substituí-lo por uma garrafa de cerveja. Esqueça, beba isso em vez disso. Cerveja é mais adequada para alguém da sua idade. As palavras sorridentes de Isabela induziram um sorriso de Roel também. Olhando para esta linda e suave mulher diante dele, de repente se viu com um pouco de inveja de Winstor. Provavelmente foi uma mistura da boa aparência de Winstor e as maravilhas do destino que lhe permitiram ganhar o afeto desta mulher. Homens comuns ficariam intimidados só de ficar em sua presença, quanto mais criar coragem para cortejá-la. Irmã mais velha Isabela, você estava procurando por mim? Roel tomou um gole da cerveja e saboreou o sabor familiar que havia desfrutado nos últimos dias antes de continuar a conversa. Isabela abaixou a cabeça contemplativamente por um momento antes de perguntar. Não é nada demais. Eu só queria perguntar o que você acha de Charlotte. Charlotte, sim. Ouvi dizer que vocês dois só se conheceram há alguns dias, embora já tenham se comprometido um com o outro. Então, estou bastante curioso para saber qual é a sua opinião sobre ela. Com seus longos cachos ruivos esvoaçando vagarosamente na brisa do mar da noite, Isabela olhou para Roel atentamente, deixando-o com a sensação de que ele estava conhecendo os pais de seu parceiro. Esse pensamento inexplicável de repente o deixou um pouco nervoso. Eu acho que Charlotte é uma mulher maravilhosa. Maravilhoso? Como assim? É tudo. Nós nos coordenamos bem quando lutamos lado a lado, e ela é quem tem me tratado sempre que o efeito colateral da minha habilidade ocorre. Embora muitas vezes discutamos uns com os outros, geralmente não queremos dizer mal um ao outro. Sob o olhar estranhamente atento de Isabela, Roel se viu falando uma tonelada de palavras. Isabela inicialmente assentiu com bastante frequência em resposta às palavras de Roel, mas lentamente, sua expressão ficou um pouco bizarra. Espere um momento, você chama algo desse nível de argumento? Isabela pensou nas interações que tinha visto entre Roel e Charlotte até agora, e suas sobrancelhas se ergueram um pouco. Então, ela tomou um gole de vinho antes de ir direto ao ponto. Roel, você gosta de Charlotte? Ponto.
Se você me perguntar se eu gosto dela ou não, eu diria que gosto dela. No entanto, a situação entre nós é um pouco complicada. Roel optou por responder com termos extremamente vagos. Ele não pôde deixar de pensar em tudo o que havia passado com sua noiva em nome até agora, e seu rosto começou a esquentar. Vendo isso, os lábios de Isabela se ergueram um pouco. Eu o vejo. Acho que entendo o que está acontecendo. Já que é esse o caso, posso confiar a você uma missão? Isabela segurou a grade à sua frente e olhou para o vasto mar com um sorriso tranquilo nos lábios. Sua voz soou muito tranquila. Você deve saber que minha missão de entregar o ovo é de grande importância. Se o Glacier Criatura eclodisse, poderia potencialmente acabar com a civilização humana como a conhecemos. Não sei se vou conseguir ou não, e é por isso que tenho que tomar uma precaução adicional de segurança. O projeto Selo Perpétuo, esse é o seguro que fiz para esta missão. O Selo Perpétuo derreterá as toneladas de alma dourada solidificada na quilha do navio e envolverá o ovo nele. Arrastará a origem da calamidade para as profundezas do mar, onde ninguém a encontrará até que a foca morra. Até agora, eu era o único cuja linhagem é pura o suficiente para invocar o Selo Perpétuo, mas então Charlotte apareceu. Gordon também conhece essa precaução de segurança, então eu seria seu primeiro alvo se ele pretendesse tentar o ovo. No entanto, se ele descobrir que Charlotte exerce a mesma autoridade sobre o Selo Perpétuo também. Você entende o que estou querendo dizer? Isabela virou a cabeça para observar o garoto de olhos arregalados com um olhar solene no rosto. Seu tom soou mais grave do que nunca. A possibilidade é pequena, mas se ocorrer uma batalha, eles podem notar a existência de Charlotte e tentar eliminá-la. Espero que você possa fazer o seu melhor para protegê-la quando chegar a hora. Ponto. Roel ficou em silêncio. Ele pensou na Baía amaldiçoada, e seu coração de repente ficou incrivelmente pesado. Ele olhou de volta para os olhos esmeralda de Isabela por um longo tempo antes de finalmente responder sua pergunta. Charlotte é minha noiva. É minha responsabilidade protegê-la. Nós viemos aqui juntos. E eu vou me certificar de que vamos deixar este lugar juntos também. Não importa o que aconteça, estarei ao lado dela. Ponto. Eu o vejo. Isabela acenou com a cabeça em satisfação com a resposta de Roel. A coragem dele despertou algumas lembranças em sua cabeça, fazendo-a olhar melancolicamente para um mar distante. Você realmente se parece com ele. Ele? Estou me referindo ao Instor. Ele sempre diz essas palavras gregas com uma cara séria também. Espere. Isso é algum tipo de característica única de sua linhagem? Isabela acariciou o queixo contemplativamente, provocando uma leve risada de Roel. Roel olhou para essa irmã mais velha que tratava ele e Charlotte como seus irmãos mais novos, e a brisa salgada do mar de repente ficou um pouco amarga para ele. Ele pensou nos ancestrais da casa Ascati que haviam falecido em seu auge, e não pôde deixar de fazer a pergunta que vinha atormentando sua mente há muito tempo. Irmã mais velha Isabela, o destino é imutável? Claro que não. Isabela ficou um pouco surpresa com o olhar solene no rosto de Roel quando ele fez essa pergunta. Ela ficou intrigada, mas optou por não investigar mais a fundo. Em vez disso, ela respondeu com uma pergunta própria. Você deveria ter visto também, certo? O equilíbrio do destino. Você já se perguntou por que a deusa do destino segura uma balança na mão? Seja pedras rúnicas de adivinhação ou cartas, existem muitos objetos que podem ser usados para simbolizar o destino. Raramente alguém associa isso a um equilíbrio. Então por que você acha que a deusa do destino segura na mão? Roel não tinha resposta para a pergunta de Isabela e, na verdade, ela também não esperava que ele tivesse uma. Com uma risada, Isabela revelou a resposta. Isso porque o destino está sempre mudando. Nós, os adoradores da deusa do destino, sabemos que é o melhor. Cada segundo, cada reencontro e cada despedida inclina o equilíbrio do destino. Eu não sei que tipo de destino você foi preso, mas você não precisa temer. Apenas estenda sua mão e faça o que puder para abalar o equilíbrio do destino. É isso que você deve fazer. Havia um olhar duro e inflexível no rosto de Isabela enquanto ela olhava para o mar sem limites diante dela. Ela ergueu a mão e tomou um grande gole do vinho gínquigo, enchendo a boca com seu aroma. O destino não existe para se render. Está lá para ser alterado, para que você possa criar o mundo que deseja. Quando Isabela disse essas palavras, ela colocou a garrafa de vinho quase vazia nas mãos de Roel e olhou para ele com antecipação em seus olhos. Não faça uma cara tão amarga, Roel Ascart. Você ainda tem um longo caminho pela frente. Deixando para trás essas palavras, Isabela saiu com um sorriso. Ela sabia que deveria dar ao menino algum tempo para pensar sobre as coisas sozinho. Roel olhou para a silhueta de Isabela por um tempo antes de engolir o último gole do vinho de gínquigo. Obrigada. Era uma noite ventosa, mas a brisa fria não conseguiu apagar a centelha de esperança que se acendeu no coração do menino. O pequeno tirano não quer se deparar com um final ruim. Capítulo 168. O olhar através do campo de batalha. Na manhã seguinte, Roel acordou com o som de sinos de alerta. Assim que ele abriu os olhos, ele viu as pedras preciosas embutidas nas paredes brilhando em vermelho brilhante, fazendo seu coração apertar. A pedra preciosa carmesim representava perigo para a frota dourada, e o fato de estar acendendo apenas significava que os inimigos haviam aparecido. Roel podia ouvir o som de passos apressados pelo corredor. Ele rapidamente se levantou, vestiu o casaco e saiu correndo. Assim que ele saiu, ele viu Charlotte saindo da cabine em frente a ele. Roel, é um ataque inimigo, disse Charlotte com uma carranca inquieta. Roel assentiu sem muita expressão em seu rosto, mas em seu coração, ele soltou um profundo suspiro. Apesar de tudo que tentei, ainda era impossível evitar o perigo. Ponto de interrogação. Contagem regressiva para o final do estado de testemunha, 24 horas e 47 minutos. Olhando para a contagem regressiva no sistema, Roel sabia que era impossível para ele contornar a batalha final. Faltando apenas um dia,
Não havia como impedir os inimigos até que chegassem à terra firme. Eles tinham que vencer a batalha ou morrer no mar. Então, Roel agarrou a mão de Charlotte e correu para o convés junto com ela. Foi um caos total ao longo do caminho, as pessoas corriam de um lado para o outro, gritando instruções ou transmitindo a situação para os outros. Assim que chegaram ao convés, perceberam que a multidão estava olhando para o leste, onde sob o sol nascente, uma frota fantasma estava aparecendo no horizonte. Era uma frota parecida com a Frota Dourada, mas a insígnia na bandeira sob a qual navegavam havia assumido outra aparência. A âncora havia sido substituída por 6 pontos de luz dourada circundando uma rosa dourada. Sem dúvida, os 6 pontos de luz Gulen representavam as 6 calamidades que a facção de Gordon adorava como os enviados de Deus. Roel também logo descobriu a razão pela qual esta frota foi capaz de alcançar a Frota Dourada. Apesar de sua velocidade acelerada, a interferência do povo do mar. Sob o sol brilhante do leste, monstros marinhos gigantescos com longos tentáculos estavam gradualmente descendo de volta para as águas. Sua raça sempre abominou a luz forte, e eles só apareciam no escuro. No entanto, o fato de estarem viajando ao lado da frota de Gordon mostrou que eles formaram uma aliança para recuperar o ovo. Gordon não deveria ter a habilidade de se comunicar com os Seafolk, porque aqueles bastardos das Guelras o ajudariam. A facção conservadora de Gordon não tem meios para fazer isso, mas nossos inimigos não se limitam apenas a eles. Isabela também estava avaliando a frota inimiga que se aproximava do horizonte junto com seus companheiros de tripulação com um olhar grave em seu rosto. Provavelmente é a interferência da convocação dos santos. Isabela emitiu uma ordem e dezenas de navios de guerra rapidamente entraram em formação de batalha para se preparar para o combate. Mais de 100 prata-alks subiram no ar para explorar a inteligência inimiga. Ao mesmo tempo, eles também começaram a estender seu raio de varredura subaquática para verificar a aproximação de Seafolk. Enquanto isso, os capitães da frota de Gordon assumiram o controle de seus lemes para dirigir seus navios em uma direção paralela à Frota Dourada, tentando evitar ser bombardeados pelos canhões instalados na proa de seus navios inimigos. Essa situação tensa continuou por mais de uma hora, à medida que a distância entre os dois lados se aproximava gradualmente. Ambos os lados estavam familiarizados com as táticas e meios um do outro, então não havia como eles darem um ao outro a oportunidade de usar seus poderosos canhões principais. Como resultado, a batalha seria dominada principalmente por bombardeios de curta distância e combates de curta distância. Os membros da tripulação se posicionaram nos mastros dos navios enquanto preparavam suas flechas para o próximo combate. Enquanto isso, os guerreiros estavam no convés segurando seus escudos no lugar. Nesse momento precário antes da batalha veio uma pequena explosão repentina de luz no SS Saint-Marie, entregando um pedido de comunicação da nau capitânia da frota inimiga, SS Saint-Martin. Isabela olhou através do vasto mar para observar o velho de cabelos brancos na nau adversária primeira. Após um momento de contemplação, decidiu aceitar o pedido de comunicação. Já faz um tempo, Isabela. Uma voz profunda e rouca cumprimentou Isabela através da ferramenta mágica de comunicação. Isabela, você deveria saber que nosso clã descende da orgulhosa linhagem dos Altos Elfos. É nossa linhagem Iguelf que nos traz honra. Nosso poder deriva do atributo de origem leal com o qual nascemos. A deusa mãe é a grande existência a qual nossos ancestrais juraram lealdade, e foi ela quem levou nosso clã ao auge de sua prosperidade. Temos que reafirmar nossa fé nela para retornar aos dias anteriores de glória que desfrutamos. Um tom de vermelhidão tingiu o rosto de Gordon Sofa enquanto ele olhava para as dezenas de navios navegando à sua frente e exclamou em agitação. A história nos mostrou repetidas vezes que a prosperidade é passageira. A destruição é um chamado inevitável do destino. Nenhum de nós tem forças para se opor à deusa mãe e seus enviados. Como humanos, somos tão insignificantes em sua presença que a única maneira de sobrevivermos é nos submetermos aos seres superiores. Submeter-nos ao destino com o qual nascemos. Somente recuperando a lealdade que perdemos podemos continuar a prosperar mesmo em meio a calamidades à espreita. O velho olhou para o céu acima com deferência em seus olhos. O mar ficou em silêncio por um momento enquanto os tripulantes da Frota Dourada olhavam uns para os outros. A realidade cruel empurrada diretamente em seus rostos alimentou seus medos, assassinando sua moral. Se eles eram realmente impotentes diante dos deuses todo-poderosos, escolher ficar do lado deles era obviamente a decisão lógica a ser tomada. As palavras de Gordon abalaram severamente a determinação dos companheiros de tripulação de Isabela. No entanto, Isabela permaneceu imperturbável diante do discurso apaixonado de Gordon. Ela subiu no ponto mais alto da nau capitânia e olhou para o velho de longe. Gordon, seus olhos estão muito cegos pelo passado. Nossos ancestrais podem ter adorado a deusa mãe, mas você faria bem em não esquecer que todas as raças inteligentes são filhos da Cia. Se reafirmar nossa fé pode nos tornar mais fortes. Aquela a quem devemos jurar lealdade deve ser a deusa Gênesis. Quanto às suas alegações de que a destruição é predestinada pelo destino, não me faça rir. Por milhares de anos, o mundo mudou de mãos várias vezes, mas as civilizações continuam a crescer e prosperar. Para onde foi a infalível deusa mãe de que você fala? E sob qual controle as 6 calamidades estão realmente sob o controle? Os humanos podem estar fracos agora, mas a conclusão ainda está longe de ser decidida. Para alguém que já escolheu abaixar a cabeça no chão em subserviência antes que qualquer coisa seja decidida, que direito você tem de falar do futuro da humanidade?
Isabela se virou para olhar seus subordinados de dezenas de naves atrás dela. Seus olhos pareciam refletir a criação da história, o início de uma nova era. Você acha que não sabemos nada sobre a força de nossos inimigos? Não? Estamos dolorosamente cientes de quão poderosos eles são. Sabemos o quão perigosa é a missão que escolhemos empreender. No entanto, como aqueles que herdaram a tecnologia naval mais avançada da humanidade, somos uma encarnação da civilização humana. Quando a humanidade está em uma posição precária e enfrenta a ameaça de extinção, temos que intensificar e proteger nossa civilização. Daqui a séculos, quando nossos descendentes olharem para trás no tempo, celebrarão nossa coragem e nos verão como seu orgulho. Todos são iguais sob o equilíbrio do destino, sejam humanos ou deuses. Então, guarde essas palavras pretensiosas para você, Gordon. A resposta confiante de Isabela ecoou por toda a frota, induzindo os tripulantes a erguer suas espadas bem alto e aplaudir ruidosamente. Na distante SS Saint Martin, o rosto do velho de cabelos brancos ficou lívido. Tolo e ignorante. Parece que não adianta mais conversar com você. Meus pensamentos exatamente. Não consigo pensar em nada para dizer a alguém que pode se voltar contra seu próprio povo depois de viver entre eles por 200 anos. Em vez disso, enviarei você com minha espada. Isabela zombou friamente antes de levantar a mão para retransmitir seu comando. Homens, mirem e atirem livremente. Essas palavras sinalizaram o início da batalha. Com a tentativa final de reconciliação terminando em fracasso, as duas frotas rugiram gritos de guerra e começaram a liberar barragens de luz dourada. Houve tentativas de usar os canhões principais na proa do navio também, mas os resultados foram medíocres. Nenhum dos capitães era tolo, então quase nenhum navio foi atingido diretamente pelos canhões principais. No entanto, as outras armas ainda estavam funcionando corretamente. Estrondo. Sob a isca da frota dourada, a frota de Gordon foi atraída para uma área onde minas de pedras preciosas haviam sido plantadas de antemão. As minas explodiram com grande força, agitando grandes ondas que subiram vários metros de altura, fazendo com que os navios da frota de Gordon sacudissem vigorosamente. Muitos de seus tripulantes foram lançados ao mar, e a água também começou a inundar os navios, fazendo com que sua velocidade caísse drasticamente. Deve-se saber que a frota dourada não reteve seus ataques por mais de uma hora por bondade e compaixão. Na verdade, eles estavam avaliando o fluxo das correntes de água e a direção do vento. Leigos como Roel podiam pensar que o mar era tudo igual, mas aos olhos desses marinheiros veteranos, dominar a corrente de água certa era como reivindicar uma posição vantajosa na batalha. O poder das minas de pedras preciosas foi aumentado ainda mais pelas correntes de água, colocando a frota dourada em uma posição muito vantajosa. Ao mesmo tempo, os primeiros imediatos de toda a frota começaram a retransmitir novos pedidos em seus respectivos navios. Mergulhadores, preparem-se. Membros da tripulação empunhando arpões imediatamente correram para os lados do convés. Eles canalizaram sua mana e, diante do olhar atônito de Roel, pequenas aberturas começaram a aparecer em seus pescoços e escamas começaram a cobrir seus corpos. Feitiço de formação de gueuras, feitiço de defesa de escala, feitiço de moderação de calor. Esses feitiços relacionados ao mergulho foram realizados sob as ordens dos primeiros imediatos. Os buffs desses feitiços concederam aos mergulhadores uma força comparável à dos guerreiros Scaleman por um curto período de tempo. Eles seriam capazes de se mover na água com fluidez, assim como os peixes. Milhares de marinheiros formaram rapidamente uma formação quando começaram a nadar em direção aos navios da frota inimiga que se preparava para atacar por baixo d'água. Roel olhou para longe e viu que os mergulhadores da frota inimiga estavam se preparando rapidamente e mergulhando na água também. Como resultado, os mergulhadores de ambas as frotas se encontraram debaixo d'água e começaram a lutar pelo controle d'água. Enquanto isso, na superfície, a frota inimiga, depois de sobreviver às ondas torrenciais, começou a se aproximar da frota dourada. Os marinheiros dos navios começaram a disparar seus canhões laterais menores, fazendo com que lascas de madeira voassem em meio a explosões. Os arqueiros que estavam no topo dos mastros também lançaram sua saraivada de flechas. Até os guerreiros no convés seguravam seus machados e espadas com força, preparados para atacar a qualquer momento. As explosões ensurdecedoras, ondas furiosas e gritos de guerra que ecoaram na área fizeram Roel apertar os punhos. Ele lançou um olhar para a sala de controle antes de se virar para a contagem regressiva em seu sistema. Mais uma vez, ele reafirmou seu objetivo: protegerei Charlotte e deixarei o estado das testemunhas em segurança. Com esses pensamentos em mente, Roel ficou em posição de sentido nervoso junto à parede do lado de fora da sala de controle. Por alguma razão, mesmo que não houvesse nenhum inimigo nas proximidades, seu coração não parava de palpitar de ansiedade. Enquanto isso, ao longe, em um dos navios inimigos, um homem vestido de branco abriu os olhos, revelando suas estranhas íris brancas. Encontrei você, ele murmurou baixinho. O pequeno tirano não quer se encontrar com um final ruim. Capítulo 169. Ele está cortejando a morte. Ela desceu lentamente o lance de escadas enquanto olhava distraidamente para a reluzente joia de 7 cores que segurava na mão. O navio trêmulo deixou as solas de seus pés ligeiramente dormentes. Mesmo através das camadas de paredes, ela ainda podia ouvir os gritos de guerra apaixonados dos soldados no convés do navio. No entanto, isso não fez nada para levantar o moral de Charlotte. Em vez disso,
Seu coração estava extremamente pesado. Como a primeira Miss das Sorôfias, embora Charlotte nunca tivesse experimentado a brutalidade do campo de batalha antes de suas aventuras atuais, ela também não era uma princesa fraca e protegida, nascida com fortes habilidades transcendentes. Sua vida estava fadada a não ser pacífica. Mesmo assim, esta batalha ainda era difícil para ela suportar, porque era uma guerra interna. Ao contrário dos Kalemen e monstros marinhos que haviam lutado anteriormente, os que lutaram desta vez eram humanos, sem mencionar que eram todos os ancestrais de Charlotte. Não havia dúvida de que Charlotte estava apoiando Isabela, mas ainda assim, mesmo que eles ganhassem essa batalha, não havia nada para comemorar. No final, eles estavam apenas reduzindo suas próprias forças, independentemente de quem ganhou. Ainda era uma perda para os descendentes da Igelf Bloodline. Isabela estava bem ciente dos pensamentos de Charlotte. Se fosse possível, ela, assim como todos os outros na casa Sofia, teriam feito tudo o que pudessem para evitar essa batalha. Ela podia se relacionar com o que Charlotte sentia, e foi por isso que ela escolheu manter a garota longe do campo de batalha, apesar de seus talentos avassaladores. Seria muito trágico manchar as mãos de alguém tão jovem quanto Charlotte com o sangue dos membros de seu clã. Charlotte deslizou a pedra preciosa de 7 cores, que poderia formar uma barreira defensiva absoluta em um momento crítico, em seu bolso antes de se dirigir lentamente para onde estava o ovo. Ela tinha que ficar aqui para cumprir a missão que Isabela havia confiado a ela caso as coisas dessem errado. No caso improvável de que a Frota Dourada fosse derrotada, Charlotte ativaria o Zelo Perpétuo e garantiria que o ovo do Criador da Geleira fosse enterrado permanentemente nas profundezas do mar. Andando pelo chão congelado, Charlotte de repente se viu relembrando os dias de lazer que passou na enorme sala de estudo no Ascart Fiefdom, folheando registro após registro com Roel. Foi cansativo e eles quase não fizeram nenhum progresso, mas olhando para trás, aqueles dias ainda eram estranhamente gratificantes. Todas as manhãs, ela era recebida com uma xícara de chá de flores preparado por Roel pessoalmente antes de mergulhar nos registros. Então, ele zombava de seu amor por comida doce e a lembrava de descer para o café da manhã. Eles muitas vezes discutiam um com o outro, mas em algum momento, até mesmo as discussões se tornaram um prazer para ela. Eu confisquei o remédio dele, não foi? Ele certamente começaria a ficar sonolento à tarde depois disso. Seria bom fazer uma pausa à tarde. Ah, não precisa mais disso, não é? Quando esse pensamento surgiu em sua mente, Charlotte de repente parou seus passos. Ela levantou a cabeça para avaliar os arredores antes de abaixar o olhar em silêncio. Realmente não há mais necessidade disso. Roel e Charlotte estavam unidos por um contrato de noivado, mas a única razão pela qual eles ficaram um com o outro foi devido ao emprego de Charlotte. Seu objetivo na época era obter pistas sobre o legado perdido do reino de Sofia, e ela já havia conseguido alcançá-lo. A realização deste objetivo significou o fim do destino compartilhado de Roel e Charlotte. Como eles haviam cumprido o que se propunham, o próximo passo seria anular o contrato de noivado. As cortinas seriam fechadas e seria o fim de seu relacionamento. Eles voltariam para suas próprias vidas. Roel não precisaria mais preparar chá para ela pela manhã, voltando para o excelente jovem Sr. Feldo que ele era, e ela não teria que reclamar da falta de açúcar em seu corpo. Comida, pois ela não precisava mais se preocupar com as preferências culinárias de um parceiro de jantar. A partir daí, a trajetória de suas vidas divergiria e seus mundos não mais se cruzariam. Este era o final que os esperava. Charlotte olhou para a geada diante dela em transe quando notou algo peculiar se mexendo em seu coração. Por que não me sinto nada feliz? Seja libertando-se de seu noivado ou obtendo a herança da casa Sofia, nada disso poderia despertar mais alegria nela. Em vez disso, ela se sentiu profundamente amarga por dentro. Ele voltaria aos seus dias de amor com aquelas mulheres, não é? Charlotte de repente sentiu um nó na garganta. Um longo momento de contemplação depois, ela deu um sorriso forçado. Não pode ser ajudado. Em seu coração, eu não sou nada mais do que um empregador problemático para ele, murmurou Charlotte baixinho. Muito absorta em seus pensamentos, ela não notou uma silhueta humana subindo silenciosamente atrás dela. O corpo foi formado de fluido com metade de suas características faciais faltando. Uma grande boca estava aberta em um sorriso zombeteiro, revelando dentes afiados e irregulares. Se pudéssemos voltar juntos. Você não vai voltar a lugar nenhum. Ah, uma voz rouca soou bem atrás de Charlotte, fazendo-a virar o corpo para encarar o visitante inesperado com os olhos arregalados. Garras afiadas, formadas do corpo fluido do monstro humanoide, deslizaram em direção ao pescoço, induzindo seu pingente protetor a liberar uma explosão de luz. No entanto, para o choque de Charlotte, a barreira que deveria ser capaz de bloquear os ataques de transcendentes de alto nível quebrou com quase nenhuma resistência sob as garras afiadas. Nesse momento desesperado, ela rapidamente pegou a pedra preciosa de 7 cores em seu bolso, esperando criar outra barreira para si mesma. Mas, era tudo muito tarde. Diante de seus olhos desesperados, as garras já haviam chegado bem diante dela. O barulho de punhais afundando na carne soou como sangue e carne espirrando por toda parte. Sangue carmesim escorreu pela bochecha de Charlotte. Parecia um pouco quente. Com olhos incrédulos, ela olhou para o menino que apareceu do nada para protegê-la em seu abraço. Seu cérebro parecia ter ficado dormente naquele momento,
tornando-a incapaz de pensar. Ei, você está bem? Estou bem. Sua voz ansiosa produziu uma resposta instintiva e atordoada dela. Ela olhou para o rosto do menino antes de gradualmente abaixar a cabeça para olhar a ferida gritante em seu peito. Que inesperado. Alguém foi realmente capaz de detectar minha presença. Uma voz rouca soou. O monstro humanoide fluido olhou para o buraco acima deles com surpresa antes de retrair suas garras agora congeladas. Ele avaliou seus braços intrigado por um breve momento antes de cortar decisivamente as partes congeladas. Uma explosão de mana poderosa pulsava dentro de seu corpo, fazendo com que mais fluido fluísse para as áreas amputadas e reformasse um novo conjunto de garras. Então, ele levantou a cabeça para olhar para o esqueleto maciço que ele havia partido ao meio. No momento, estava se dissipando em uma explosão de luz carmesim, como um presságio para a vida fulminante do menino. Vendo isso, os lábios do monstro se curvaram quando ele abandonou a ideia de lançar um ataque de acompanhamento. Origem nível 2, essa era a força do monstro. Roel poderia ter feito uma aparição oportuna, e ele também tinha uma defesa forte. No entanto, a enorme lacuna de poder resultante da diferença em seus níveis de origem não poderia ser superada tão facilmente. Roel. Roel caiu no chão, provocando um grito angustiado de Charlotte. Doyle permaneceu completamente imperturbável ante o grito de Charlotte. Ele avançou rapidamente enquanto se preparava para livrar-se da variável em seus planos. No entanto, muito cego pela vitória ao seu alcance, ele não percebeu a escura, mas pesada camada de luz envolvendo o corpo do Roel desmaiado. Ponto de interrogação. O feitiço Bênção de Petra foi ativado. Ponto de interrogação. Contagem regressiva. 300, 299, 298. Ponto de interrogação. Em meio ao surgimento dessas notificações do sistema, o menino desmaiado de repente abriu seus olhos dourados. Vagamente, ele podia ver um vale montanhoso escuro, onde um trono misterioso, mas autoritário, foi lançado sob as sombras. A silhueta de uma mulher de cabelos dourados cintilou em seus olhos, transmitindo sua benção silenciosa para ele. Foi uma onda de poder poderosa, mas indescritível. Roel viu inúmeras cenas de maravilhas da natureza passarem em sua visão, fossem montanhas imponentes, planícies sem limites, florestas abundantes ou rios caudalosos. Ele sentiu como se seu corpo tivesse se transformado nas linhas lei da grande terra enquanto a mana abrasadora consumia seu corpo como magma ardente. Uma fenda vertical adicional se formou em cada uma das íris douradas de Roel, fazendo-o parecer estranhamente com um gato ou uma cobra. Sua caixa torácica quebrada começou a se reparar em um ritmo visível. Sua mana magmática subiu, como um vulcão em erupção conquistando o terreno. Este fenômeno induziu um rápido aumento no nível de origem de Roel. O monstro humanoide fluido soltou um grito estridente quando suas garras afiadas golpearam a garganta de Charlotte mais uma vez. Ele olhou para o rosto chorando e desesperado da mulher diante dele, e o sorriso zombeteiro em seus lábios se alagou. Era quase como se ele estivesse ridicularizando o amor tolo que existia entre humanos ignorantes. Então, um murmúrio silencioso soou em seus ouvidos. Geleira. O murmúrio do Roel em ascensão não carregava ódio ou raiva. Suas palavras pareciam transmitir uma mera narrativa, mas o mundo pintou sua vontade através da manifestação do gelo. Ele estava com raiva, mas sua raiva fervia silenciosamente. Os gritos miseráveis de seu inimigo pareciam descarregar suas emoções congeladas em seu nome. HHH. Um grito rouco escapou do monstro humanoide fluido. Uma súbita explosão de aura de gelo devastou o porão do navio, congelando no lugar como se fosse uma escultura de gelo. Charlotte instintivamente levantou os braços para se proteger, mas a aura de gelo que congelou todo o resto parecia quente como a brisa da primavera para ela. Roel. Charlotte ficou atordoada por um momento antes de gritar o nome do menino com lágrimas nos olhos. No entanto, não era hora de Roel consolá-la. Ele rapidamente examinou os arredores e, quando avistou a alma dourada fluindo ao longo das paredes, seus olhos dourados imediatamente se estreitaram. Geleira. Droga. Como se um soldado recebesse uma ordem, uma explosão de aura de gelo atacou a parede sob o comando de Roel. Ao mesmo tempo, o núcleo do monstro humanoide fluido, que havia escapado do ataque anterior em cima da hora, imediatamente saiu do fluido dourado fluindo. Aquela aura de gelo que era capaz de congelar almas o deixou com a sensação de que sua cabeça foi colocada sob uma guilhotina. O único pensamento em sua mente agora era escapar deste navio imediatamente. Estrondo. Uma explosão alta soou acima, seguida pelos sons de objetos caindo no mar. Roel deu uma olhada no monstro que havia deslizado pelas frestas do porão do navio, antes de voltar sua atenção para Charlotte, que estava correndo em sua direção enquanto enxugava as lágrimas, e ele a puxou para seus braços. Charlotte soltou um ganido curto com a força repentina, mas não repreendeu Roel por seu gesto. Em vez disso, ela estendeu a mão e retribuiu o abraço também. O medo persistente de quase perder um ao outro estava fazendo com que suas emoções ficassem loucas. Seja Roel ou Charlotte, nenhum deles queria deixar ir neste momento. No entanto, a contagem regressiva no sistema estava constantemente lembrando a Roel que ele tinha que agir rapidamente. Você ainda tem sua ferramenta mágica defensiva. Sim, ative-o. Fique aqui e não se mova mais. Esperar. E você? Charlotte segurou firmemente a pedra preciosa de 7 cores
bastidores enquanto perguntava a Roel ansiosamente. Roel olhou para o céu acima enquanto a raiva borbulhava em seu coração, e ele falou com um tom que era assustadoramente indiferente. Já que ele está cortejando a morte, eu deveria mandá-lo embora. O pequeno tirano não quer se encontrar com um final ruim. Capítulo 170. Saudações. Em primeiro lugar é o mar lá fora. Esse monstro terá vantagem de campo lá fora com seu corpo líquido. Você está certo. Mas vai ser diferente quando eu estiver lá. Mais ainda, sua habilidade permite que ele se esconda entre a alma dourada. É óbvio que ele foi enviado aqui especificamente para assassinar você e Isabela. Ele tem que morrer, e o único que pode fazer isso sou eu. Roel colocou as mãos no rosto de Charlotte para olhar diretamente em seus olhos trêmulos. Sob os efeitos de sua habilidade, ele se sentiu frio como gelo, mas suas palavras foram gentis. Ouça-me e espere aqui. Ponto. Tudo bem, sob o olhar atento de Roel, Charlotte assinou com a cabeça com um rubor furioso. Ela ativou a pedra preciosa de 7 cores em sua mão, enquanto Roel saltou e desapareceu em uma rajada de neve. Ponto. Canhões, flechas e gritos de guerra. Esses eram os sons que dominavam o campo de batalha, com os dois lados dando tudo de si. A batalha entre a frota dourada e a frota de Gordon aumentou. A cada momento, um marinheiro gravemente ferido ou morto caía no mar, tingindo a superfície com uma camada de sangue fresco. O campo de batalha totalmente caótico e a presença do mar deveriam ter sido altamente vantajosos para o monstro humanoide fluido, mas ele estava desprovido de sua confiança e lazer habituais agora. Isso porque um predador natural mais forte estava em seu encalço. Frio era o inimigo natural de um ser feito de fluido, e ele estava sendo observado por um oponente que o refreava completamente. Ele não tinha ideia do que o estava entregando, mas apesar de estar completamente cercado por água, seu inimigo de alguma forma ainda era capaz de farejá-lo. Para ele, Roel era como Souste a ler nas lendas. Tudo sobre ele era mistificador. Fosse seu súbito aumento de força, aqueles olhos dourados que poderiam encontrá-lo não importa onde ele se escondesse, ou aquela aura de gelo aterrorizante que lhe emanava. Todos esses fatores o estavam deixando profundamente enervado. O monstro humanoide fluido nunca teria imaginado que as coisas fossem realmente muito mais diretas. Ponto de interrogação. Fluido for Puppet, Douglas Rodrigues. Isso era basicamente o que Roel estava vendo. A partir do momento em que a marionete controlada por Douglas entrou no navio, a calamidade do derramamento de sangue já havia sido ativada, permitindo que Roel visse claramente o monstro deslizando pelo convés para entrar no porão do navio. Ao perceber que Charlotte poderia muito bem ser seu alvo, ele correu sem qualquer hesitação. Como se viu, as ações de Roel ainda eram um pouco imprudentes. Mesmo ao usar os poderes da aura de gelo e a manifestação do gigante esqueleto, ainda havia uma enorme diferença de poder que quase o fez cair pelos portões do inferno. Foi apenas uma sorte que Roel tivesse um trunfo na mão. Bênção de Petra. Mesmo que essa habilidade só pudesse ser usada uma vez, sua destreza excedeu a imaginação de Roel. Foi por tempo limitado, mas na verdade elevou a força de Roel até o nível de origem 3. Agora, com o poder básico de um transcendente de alto nível, ele foi capaz de trazer a verdadeira força de suas habilidades e dominar seu inimigo. Ele voou rapidamente pelo ar com a velocidade de uma bala de canhão, e levou apenas alguns segundos para alcançar o assassino que escapava sob a ocultação do mar. Então, ele começou a descer do céu em direção às águas abaixo. Antes que a ponta do dedo do pé pudesse entrar em contato com a água, a aura de gelo que ele emanava já havia produzido um ponto de pouso branco para ele. No entanto, isso ainda não era suficiente para ele. Geleira. Com um murmúrio frio, o atributo origem da coroa reuniu o poder da calamidade e da frieza e começou a invadir a água do mar sob os pés de Roel. Assim, uma zona branca de repente se expandiu no meio das duas frutas. Era a bênção da geada eterna, uma endecha do deus da morte. O toque glacial não era mais o mesmo que costumava ser com os poderes aumentados de Roel. A geada se derramou como a erupção de um vulcão, espalhando-se tão rapidamente quanto um tsunami, expandindo seu território em todas as direções rapidamente. Como resultado, o mar congelou no lugar e as ondas silenciaram. As aves marinhas no céu caíram silenciosamente no manto de gelo abaixo. Tudo parecia ter ficado quieto. Esse fenômeno quase milagroso de congelamento do mar surpreendeu a todos no campo de batalha. Os canhões dos navios de guerra pararam imediatamente, e os arqueiros que tinham uma visão panorâmica de tudo começaram a gritar de incredulidade. Até os guerreiros nos conveses ficaram confusos. Os mergulhadores no mar rapidamente se dispersaram como peixes alarmados, nadando para longe para salvar suas vidas. Os capitães de ambas as frotas rapidamente ordenaram que suas tripulações virassem seus navios e fugissem, embora os navios inimigos que estavam, infelizmente, mais próximos da geleira em expansão já estivessem congelados no lugar. Todos os marinheiros que tentaram saltar dos navios presos ficaram congelados no ar e se despedaçaram em inúmeros fragmentos de gelo ensanguentados ao atingir a geleira dura. Essa visão horrível fez com que todos nos navios de guerra estremecessem de medo. Douglas, eu sei que você está aqui. Mestre de marionetes, ou para ser mais exato, a guilda de marionetes. É assim que os outros chamam seu povo, estou certo? Roel lembrou-se de todas as guildas de eruditos do país dos eruditos que ele conhecia e deduziu a mais provável que se encaixasse nos critérios aqui. A guilda de marionetes. Essa era uma guilda que se concentrava não em aumentar a própria força, mas em controlar todos os tipos de marionetes para lutar no lugar do transcendente. Promulgou que o corpo humano tem limites, enquanto os bonecos controlados podem ser adaptados a cada situação. Os mestres de marionetes podiam alterar a forma e os atributos de suas marionetes para combater seus inimigos. Eles também podem realizar rituais incrivelmente caros para imbuir propriedades especiais em suas próprias marionetes, adicionando efeitos como um ataque de abertura aprimorado.
É claro que os mestres de marionetes também tinham suas próprias deficiências. Enquanto os próprios bonecos eram fortes e flexíveis, os mestres de marionetes eram, na maioria das vezes, bastante vulneráveis. Eles não eram capazes de se mover efetivamente enquanto controlavam suas marionetes, e suas marionetes não podiam ser de um nível de origem mais alto do que eles. O Fluidifiform Puppet era um monstro real existente no mar, apenas que estava sendo controlado por um fantoche chamado Douglas. A julgar pelo nível da marionete, deve ser seguro assumir que Douglas também estava no nível de origem 2. Ou então ele teria mobilizado uma marionete ainda mais forte contra eles. Cada marionete tem um núcleo para alimentá-lo e manter a conexão com o mestre de marionetes. Seu boneco pode ter uma forma peculiar, mas também não é exceção à regra. Os olhos dourados de Roel pareciam espiar através da espessa camada de gelo sob seus pés para olhar diretamente para Douglas. O núcleo do seu fantoche deve ser o próprio fluido, certo? Ponto de exclamação. A pergunta calma de Roel foi ouvida em alto e bom som por Douglas, instilando profundo horror em seu coração. Em um navio de guerra distante, um jovem com os olhos fechados começou a estremecer. Ele levou um mero instante para descobrir a intenção de Roel. Corra! Ele está planejando congelar toda a área. O boneco humanoide fluido imediatamente aproveitou toda sua força para esmagar as camadas de gelo que o envolviam antes de sair do mar congelado. Ele não se atreveu a se aproximar de Roel, que permaneceu envolto em uma aura de gelo. Então, ele escolheu comprimir sua mana o mais forte possível antes de liberá-la abruptamente, produzindo uma enorme explosão de luz prateada. Vá para o inferno. Os rugidos enfurecidos de Douglas ecoaram alto enquanto fios de luz prateados disparavam em todas as direções. A pura compressão de mana dentro do feitiço produziu um brilho que ofuscou até mesmo Soul no momento de sua liberação. Não havia dúvida sobre sua capacidade de obliteração. Gritos chocados e gritos de dor encheram os arredores, alarmando até Isabela e Gordon. Isto é mal. Aquilo é. Os dois rapidamente convocaram a alma dourada para formar um escudo defensivo ao redor deles. Os capitães dos outros navios de guerra também ordenaram rapidamente que seus companheiros de tripulação ativassem suas barreiras. Sons de zumbido podiam ser ouvidos dos navios ao redor. No entanto, o garoto de cabelos pretos logo abaixo do sol prateado ficou em silêncio no local, sem mostrar nenhuma resposta. No céu, o monstro viu que Douglas controlava zombou friamente. A aura de gelo era realmente aterrorizante, mas não era um meio eficaz de defesa contra o poder de explosão. Por mais poderoso que Roel pudesse ser, não havia nada que a outra parte pudesse fazer sobre a luz do esquecimento que ele havia lançado com toda a sua força. Sua euforia permaneceu por um longo tempo até que ele baixou o olhar e encontrou os olhos do garoto de cabelos pretos. Ponto de exclamação. Aqueles lindos olhos dourados do menino brilharam enigmaticamente, fazendo com que o corpo de Douglas se enrijecesse. Uma sensação fria e horrível estava começando a emergir das profundezas de seu coração. Esse brilho foi o presente que Petra lhe dera em seu encontro anterior. Ponto de interrogação. Olhos de petrificação. Toda a vida retorna à Terra, e todos os seres eventualmente ficam em silêncio. Apenas estátuas são eternas. Este era um poder que parecia comandar a autoridade da natureza, uma força que Roel nunca tinha visto antes. Não houve forte pulsação de mana quando ele ativou os olhos da petrificação, mas ele podia sentir sua mana gradualmente cobrindo o alvo em seus olhos. Uma exclamação atordoada escapou da boca de Douglas. Ele podia sentir que estava perdendo parte de seu controle sobre sua marionete, mas havia algo ainda mais chocante esperando por ele. A dormência atacou o núcleo do boneco antes de atravessar o espaço como um veneno virulento para atacá-lo. Um homem vestido de branco na SS Saint Martin gritou miseravelmente enquanto segurava seu braço dolorido com horror refletido em seus olhos. Petrificação. Seu braço estava se transformando em pedra. Como isso pode ser possível? Como poderia um feitiço deste nível ainda existir neste mundo? Com um grito frenético de Douglas, o boneco de forma de vida fluida de repente explodiu como fogos de artifício, fazendo com que seu corpo se dispersasse como uma barragem de balas omnidirecional. Em resposta, Roel ergueu a mão e uma barreira amarela escura em forma de escama se formou bem diante dele, devorando as balas de fluido prateado que vinham em sua direção. Foi um ataque de força total do fantoche de forma de vida fluida, mas não poderia nem machucar Roel. Vendo isso, Douglas fez uso do caos causado pela explosão para extrair seu núcleo do boneco e fazê-lo escapar em direção à frota de Gordon. Eu preciso ir embora agora. A marionete de forma de vida fluida do Douglas havia matado inúmeros transcendentes até o momento, mas ele nunca pensou que ainda houvesse um feitiço tão aterrorizante no mundo que pudesse contê-lo completamente. Ele sabia de feitiços que podiam petrificar os outros através da visão, mas os efeitos tendiam a aparecer muito lentamente, tornando-os inviáveis em batalha. No entanto, a marionete de Douglas e seu braço real ficaram petrificados em apenas um curto segundo. Isso já havia transcendido a compreensão desse jovem executivo da convocação dos santos. Se havia uma coisa que ele sabia, era que precisava se afastar o máximo possível daquele garoto. Observando como o núcleo da marionete disparou na direção da frota inimiga, o olhar de Roel ficou duro. Ele não tinha nenhuma intenção de deixar Douglas ir. Ponto de interrogação 133, 132. 131, Roel lembrou-se claramente de como Douglas havia desferido a lâmina de seu carrasco sobre Charlotte, e isso confirmou sua vontade de matar o mestre de marionetes. Ele envolveu seu corpo em uma aura de gelo enquanto rapidamente acelerava sua velocidade para persegui-lo. Pare ele. Encontre uma maneira de detê-lo, rápido. Sentindo a aproximação de Roel,
O aterrorizado Douglas gritou ordens para seu povo enquanto manobrava o núcleo da marionete em direção ao navio de guerra mais próximo. Ao receber a ordem, o navio de guerra rapidamente apontou seu canhão para Roel e disparou raios dourados destrutivos. Diante da ameaça que se aproximava, Roel não recuou nem se esquivou. Em vez disso, ele canalizou sua mana carmesim para fora, que parecia uma faísca de chama queimando no topo de uma geleira gelada por um momento, antes que um esqueleto gigantesco de repente se manifestasse em meio à luz carmesim e à névoa. Seu punho carmesim disparou com um impulso surpreendente. Por um momento, o mundo pareceu escurecer. Então, sem qualquer resistência, os raios dourados se dispersaram inofensivamente, esmagados pelo poderoso soco. O soco continuou a avançar com impulso crescente, esmagando todos os obstáculos no caminho antes de perfurar um enorme buraco através do navio de guerra, afundando-o. Estrondo. Uma explosão gigantesca estourou, declarando o fim do navio de guerra, com a destruição acontecendo ao redor. O enorme esqueleto carmesim parecia um prenúncio da desgraça. O poder assustador exibido fez com que o silêncio se espalhasse por todo o campo de batalha por um momento. Então, os aliados distantes ergueram suas espadas e aplaudiram ruidosamente, e os inimigos começaram a gritar de medo profundo. Ninguém notou que durante este momento marcante, um pacote de fluido conseguiu fugir para longe. A cabeça de Douglas estava encharcada de suor, mas um leve sorriso voltou a seu rosto. Eu consegui escapar no final. A súbita explosão de força daquele pirralho provavelmente será limitada no tempo. Eu ainda poderia ter uma chance de atacar mais tarde, contanto que eu me esconda bem e espere meu tempo. Espere um momento, porque o navio está tão frio. Enquanto elaborava seu próximo curso de ação, Douglas de repente notou as irregularidades em seu entorno e saiu de seus pensamentos. Ao mesmo tempo, uma saudação fria soou atrás dele. Bom dia para você, Sr. Douglas. Era um menino de cabelos pretos,